Um grupo de repórteres estava tentando filmar e entrevistar o protagonista enquanto o clima lá fora estava bom. O caçador, Jun-Woo Kim, foi questionado sobre como se sentia ao se tornar o primeiro caçador classificado como SSS no mundo. Ele havia se tornado o caçador número 1 em menos de um ano e subido ao topo do ranking global, o que provocou grande público interesse. Eles também descobriram que o protagonista recebeu uma oferta da Associação de Caçadores. A luz intensa vinda do portal se espalhou entre o público junto com os repórteres e outros caçadores. Jun-Woo Kim foi perguntado que conselho ele daria aos mais jovens. Caçadores. O protagonista de cabelos escuros caminhou pra frente sem revelar seu rosto sob suas longas franjas. Uma operação como esta não acontecia há muito tempo, e ele não se lembrava de ter contado a alguém sobre isso. Os repórteres empolgados aproximaram seus microfones do principal da noite. Estrela. Fizeram várias perguntas sobre seleção de caçadores e vários relacionamentos, mas ele não estava muito interessado nisso. Ele entendeu que era uma oportunidade que eles não podiam falta. O protagonista lançou um olhar severo aos paparazzi, dizendo que não tinha tempo e estava focado apenas na invasão naquele momento. Os repórteres imediatamente abaixaram os olhos, ligeiramente decepcionados, pois essa era a resposta que esperavam. O protagonista entreabriu ligeiramente os lábios, perdido em pensamento. Ele entendeu que sua aparição na mídia era um verdadeiro presente para os repórteres e pensou em algo que ainda poderia agradá-los naquela noite. Jun-Woo Kim estava cercado por seus companheiros de equipe na frente do portal e declarou ameaçadoramente aos repórteres que tinha notícias das quais não tinha dúvidas. O protagonista franziu a testa e mostrou ligeiramente os dentes. Ele explicou que sua equipe sempre priorizava a segurança dos residentes acima de tudo, e que isso permaneceria inalterado. O jovem de capa estava prestes a sair enquanto os repórteres o observavam chocados. O líder dos caçadores explicou que era hora de ir. Os repórteres achavam que o caçador número 1 era de alguma forma diferente dos outros. Eles sabiam que ele era alguém com quem poderiam conversar e o consideravam o melhor caçador, apesar de sua frieza. Ele sabia que essa frase seria suficiente para manter sua imagem positiva por um tempo. Jun-Woo Kim ficou um pouco surpreso ao ouvir uma pergunta de um repórter atrás dele. Ele se virou para o caçador e perguntou o que ele poderia dizer ao público sobre o ataque à equipe de limpeza. Ele imediatamente se virou para os repórteres com uma expressão furiosa. Ele viu uma imagem sombria em sua mente, olhando sedento de sangue para o homem ferido. O repórter observou que ele estava falando sobre um ataque a um dos funcionários da limpeza, membros da equipe, acrescentando que ele havia arremessado o homem contra uma parede. O protagonista olhou de volta para os repórteres, chocado, tentando descobrir qual deles sabia de tais notícias. O jovem de cabelo escuro em uma jaqueta piscou sarcasticamente, cercado por paparazzi. Ele respondeu ironicamente que entendia que Jun-Woo Kim iria fingir que não sabia de nada, mas que ele tinha ouvido algo. Ele acrescentou que o homem espancado pelo caçador era um conhecido dele. O jovem de jaqueta vermelha mostrou os dentes sarcasticamente. Ele disse que afinal, o caçador número 1 era simplesmente magnífico. O mesmo jovem olhou maliciosamente para o protagonista, espiando por baixo da franja. Ele apontou que Jun-Woo Kim tinha espancado um homem velho o suficiente para ser seu pai, e não escreveu sobre isso em lugar nenhum. Ao olhar para a multidão, os repórteres começaram a discutir entusiasmados a notícia que acabavam de ouvir. O protagonista fitou o jovem, profundamente imerso em pensamentos. Ele imediatamente se virou e estava prestes a deixar a multidão em direção ao portal, acrescentando que a notícia eram apenas rumores. O jovem gritou para o protagonista que, de qualquer forma, lhe desejava boa sorte, chamando-o de o caçador número 1 do mundo. Os caçadores atônitos seguiram seu líder, que parecia muito irritados. Eles foram transportados para a Associação Coreana para a Gestão de Dimensões Sobrenaturais. Consistia em 2 prédios altos conectados entre si. Esta era a associação, uma organização para proteger o Estado e os cidadãos de masmorras e monstros. Uma multidão de civis fugiu com medo dos monstros sedentos de sangue. Esta associação reunia pessoas com habilidades incomuns e estava dividida em 4 equipes. Um grupo de pessoas de terno sentou-se à mesa discutindo notícias sobre monstros. Entre eles, havia uma força-tarefa que realizava ataques práticos e, de forma simples, termos eram chamados de caçadores. Uma bota pisou na cabeça de um monstro morto. Entre os caçadores, a primeira força-tarefa era considerada a equipe mais elite. Os protagonistas caminhavam com a testa franzida pelo campo de batalha em meio a nuvens de poeira. Havia uma taxa de sucesso de 100% na limpeza de masmorras, e os membros da equipe eram caçadores de alta patente. Jun-Woo caminhava à frente com a cabeça baixa sob um céu nublado. Ele era o líder desta equipe. O protagonista pegou seu telefone e viu uma postagem com sua foto. Uma enxurrada de perguntas e comentários sobre as notícias semanais começou, entrando. Havia comentários raivosos sobre a recente conferência onde as infelizes notícias sobre o ataque foram mencionadas. Um vídeo de sua exposição havia sido publicado na plataforma de streaming. Havia também muitos comentários de pessoas decepcionadas com ele. Eles alegavam que ele havia abusado de seu poder. O caçador olhou para o telefone e ficou furioso, mostrando seus dentes. Uma mulher de cabelo castanho sentada ao lado dele percebeu que Jun-Woo estava muito chateado com as notícias sobre ele. Ela perguntou o que tinha acontecido com ele, já que a incursão tinha sido um sucesso. Ele respondeu sarcasticamente que ela poderia ter adivinhado sozinha, já que ele tinha pedido que ninguém descobrisse sobre aquela notícia. A garota estava dirigindo enquanto o protagonista estava sentado atrás dela, ficando cada vez mais furioso. Ela disse que sim, e ele imediatamente começou a gritar sobre a informação. Vazamento, porque agora a notícia estava na internet causando agitação. O carro preto deles estava dirigindo em uma rodovia movimentada. O caçador não entendeu de onde aquele repórter tinha surgido, pensando nos vários jornais semanais. A morena respondeu que o jovem não era um repórter, mas um cidadão comum. O protagonista franziu a testa, olhando para frente através de sua franja. Ele não entendia como isso era possível, já que uma pessoa comum não poderia ter sabido sobre aquele incidente. A morena lembrou-se da imagem do jovem, ao lado de quem estava também o pai dele. Ela explicou que o jovem era filho do próprio homem que ele tinha espancado. Ele era filho do líder da equipe de limpeza de masmorras. O caçador estava indignado e segurou a cabeça em frustração pela situação.
O motorista acrescentou que o problema não era apenas aquela notícia. A garota levantou as sobrancelhas e olhou cautelosamente para o outro lado. Ela observou que vários testemunhos sobre incidentes passados estavam agora surgindo na sociedade e que a situação provavelmente só pioraria. Ela achou que Jun-woo deveria descansar em casa por enquanto, considerando todas essas notícias, já que ele não tinha nenhum plano no momento. E disse que seria uma curta férias. O caçador mostrou os dentes, olhando adiante com uma expressão sanguinária. Ele se voltou para uma garota chamada Lee, que era sua diretora. Ele disse que odiava mais do que tudo pessoas que atrapalhavam seu caminho. O protagonista olhou para a diretora, que dirigia calmamente. Ela comentou que sabia disso muito bem. Ele imediatamente respondeu que, nesse caso, ela deveria resolver o problema. Rapidamente, porque se isso continuasse, seria o fim de sua reputação. Lee olhou no espelho retrovisor e viu o caçador furioso. Ela respondeu que tentaria resolver o problema. Jun-woo suspirou e fechou os olhos, dizendo que estava conversando com um robô. Ele decidiu mudar de assunto e perguntou o que o presidente da associação tinha dito. Eles estavam sentados em cantos opostos do carro. Lee estava dirigindo à esquerda, e ele estava à direita no banco de trás. Ela respondeu que não havia nada de especial a dizer, pois ele planejava contratar caçadores estrangeiros e provavelmente estava esperando a situação se acalmar um pouco. O protagonista achou isso engraçado, porque o presidente não havia dito nada simplesmente porque não queria lidar com ele. Ele se perguntou se o presidente pararia de se comunicar com ele completamente. O protagonista se imaginou de costas para o presidente. Ele sorriu desdenhosamente ao pensar que havia ganhado muito dinheiro para ele, e se o velho continuasse agindo assim, ele também não toleraria. A morena segurava o volante enquanto Jun-woo cruzava os braços ofendido. Ela perguntou de novo sobre aquele momento, e ele imediatamente respondeu que ela soava como um robô. O caçador franziu a testa, olhando para a frente. Lee respondeu que nada terrível aconteceria, porque, apesar da opinião pública, sua classificação permaneceria inalterada. Ele entendia que isso era natural. Jun-woo estava no carro com os braços cruzados. Depois de ver tudo aquilo após a invasão, ele estava tão zangado que tremia. Lembrou-se de socar o cano de raiva enquanto seus companheiros discutiam as notícias com preocupação. Ele não ia permitir que isso ir. Ele queria encontrar aquele repórter, mas os membros da equipe o impediram ao forçá-lo a entrar no carro e enviá-lo para a associação. Ele socou a parede de raiva. Ele havia se acalmado um pouco, mas sua raiva não tinha desaparecido completamente. Lembrou-se de si mesmo no tapete vermelho com uma multidão de fãs empolgados ao fundo. Eles gritavam que ele era o salvador deles e o melhor caçador. Ele era o caçador mais jovem do país, o primeiro à categoria S do SS, número 1 em qualquer ranking. Ele também havia recebido uma oferta da Associação Internacional de Caçadores. Ele conseguiu em um instante o que geralmente levava anos. Ele estava muito irritado e olhava para a frente com um olhar assassino, mostrando seus dentes. Seria estranho se ele não estivesse zangado com a situação. Ele levantou o lábio e continuou a sorrir de forma ameaçadora. Ele não entendia como se atreveram a bloqueá-lo. O protagonista abriu um olho para olhar para a diretora. Ela perguntou por que ele estava agindo daquela maneira. A garota de cabelo castanho ficou um pouco surpresa ao ver Juno tão chateado com a situação. Ele explicou que o presidente tinha sido o primeiro a interferir com ele. Lee perguntou do que se tratava tudo aquilo. Um grupo de 4 zeladores estava em um local empoeirado. Lee explicou que tinha encontrado com eles pessoalmente. O protagonista olhou zangado pela janela do carro. Ele respondeu que não sabia de nada e não se lembrava de nada. O carro deles estava ultrapassando vários caminhões na estrada. Ele concluiu que, uma vez chegando na associação, precisariam encontrar aquele cara Junta. O protagonista estava prestes a cruzar os braços, ainda com raiva. Ele pediu ao diretor uma foto dele e explicou que tudo precisava ser resolvido silenciosamente antes que um escândalo explodisse. Os faróis de um caminhão brilhavam intensamente à distância. Ela concordou com o caçador. Pedido. Lee olhou para trás e viu Jun-woo com os olhos fechados. Ele estava triste que todos estavam cansados dele e que havia tantos idiotas ao redor. De repente, seus olhos se arregalaram e ele franziu a testa. Um caminhão enorme estava se aproximando, seus faróis ofuscantes. Ele congelou instantaneamente, tomado pelo medo. Na frente do carro, um caminhão mudou de faixa e estava emitindo fumaça. Havia uma curta distância entre os veículos. Juno estendeu a mão com sua habilidade e evitou o desastre. Ele tinha recebido a probabilidade de tempo excedido e a ativou. O carro deles desviou da van com a ajuda de um azul. Ora, o protagonista olhou para a frente através de sua franja. Desapontado, ele percebeu que se tivesse chegado um segundo atrasado, seu sangue teria pintado o asfalto, já que aquele caminhão não tinha intenção de parar. Mais 2 caminhões estavam vindo em direção à van. O protagonista deduziu que o motorista estava bêbado. A morena se inclinou sobre o volante, agitada. Ela não sabia o que estava acontecendo. O carro parou de repente no acostamento. Ele comentou que já estava de mau humor e então isso aconteceu. Ele saiu do carro e caminhou em direção ao caminhão, tentando entender o que tinha acontecido com o motorista. De repente, o chão rachou perto do pé do protagonista. Um monte de algemas explodiu do chão e tentou agarrar Juno. Elas começaram a prendê-lo e ele ficou furioso. Ele franziu profundamente a testa e mostrou os dentes enquanto olhava para sua mão. Ele percebeu que era um dispositivo de contenção de superpoderes, porque ele não podia mover. O mesmo caminhão com os faróis ainda acesos se aproximava do caçador por trás. Ele estava verdadeiramente enfurecido, cegado pelas luzes. Ele cerrou os punhos com força, tentando se libertar das algemas. Ele não conseguia usar suas habilidades naquela situação. O caminhão bateu por trás no caçador. Sangue jorrou de sua boca, e ele arfou, indefeso. Outro caminhão vinha pela frente com a intenção de acabar com ele. Os 2 caminhões colidiram e deveriam esmagar seu corpo. Uma poderosa explosão ocorreu na estrada devido ao impacto. Cinzas e fogo irromperam no ar. A silhueta negra do protagonista estava no epicentro da explosão. Ele estava com a cabeça baixa, bem no meio do
Fogo. Ele sorriu ironicamente e brincou que hoje definitivamente era um dia ruim pra ele. Juno olhou pra frente com seus olhos vermelhos sedentos de sangue, sorrindo. Ele se perguntou quem ousaria atacá-lo. Um exército inteiro de forças especiais estava apontando suas armas pra ele e se preparando pra atirar. Começaram a disparar de todos os lados enquanto ele estava nas chamas. Ele fechou os olhos, dos quais sangue preto estava pingando. Ele percebeu que era um ataque bem planejado e que um caçador comum não teria sobrevivido. Teria sido morte instantânea. O caçador estava com sabres de luz em frente a 2 monstros. Ele já havia lutado em milhares de batalhas. Uma horda de monstros furiosos tentou avançar sobre o protagonista. Ele havia lutado em masmorras muitas vezes, sempre à beira da vida e da morte. O protagonista olhou furiosamente para os monstros. Ele balançou sua lâmina e cortou-os. Ele se considerava o mais forte. Sua lâmina havia cortado habilmente muitos monstros. Ele sabia que definitivamente não morreria de um ataque humano. Ele se lembrou de estar ajoelhado com sabres de luz. Agora ele estava ajoelhado, cercado por soldados armados. Ele pensou que se considerava o mais forte até aquele momento. Uma arma foi apontada para o seu rosto. Ele viu uma arma com uma luz azul. Um soldado das forças especiais estava apontando uma arma de luz azul para ele. Era um titânio, uma arma super poderosa usada para limpar masmorras. Ele olhou ironicamente para a arma apontada para sua cabeça, sangrando. Ele respondeu que era um pouco perigoso. Esse soldado atirou na cabeça do caçador. Uma notificação apareceu dizendo que seus pulmões, coração, fígado, cérebro e outros órgãos sofreram danos fatais. Uma segunda notificação calculou a probabilidade de ressurreição. Seu cabelo estava espalhado no chão ensanguentado. Uma notificação apareceu confirmando que a causa da morte havia sido verificada. Seu corpo ensanguentado e sem vida estava deitado na estrada fria. De repente, uma onda de ar surgiu perto da ponte. Seu corpo caiu no espaço azul junto com os escombros. Um aviso apareceu indicando que as condições para adquirir uma habilidade oculta foram atendidas como resultado da morte. Sua mão ensanguentada foi erguida. Um cartão apareceu no espaço em frente ao seu corpo flutuante com a habilidade de karma oculta. Um aviso apareceu com aquele karma oculto. Habilidade, graças à qual ele foi enviado de volta no tempo por 10 anos. Era uma grande cidade costeira com o pôr do sol ao fundo. Sua profissão após o retorno seria determinada com base no karma de sua vida passada. O homem estava segurando uma bolsa com os restos de um monstro. A definição da profissão estava em andamento. Aos seus pés estava uma bolsa com a cabeça e a mão de um monstro. A definição da profissão foi concluída. O protagonista colocou as mãos na cintura e olhou para a frente. Um grupo de zeladores estava limpando os restos do monstro da área. Os zeladores estavam tentando terminar porque faltavam apenas 45 minutos antes do próxima masmorra. Alguém ordenou ao protagonista que movesse rapidamente os cadáveres de monstros para a fornalha. As notificações começaram a aparecer. Sua profissão estava ligada à Associação Coreana para a Gestão de Outras Dimensões, e ele se tornou membro da equipe de limpeza de masmorras. O jovem Juno Kim olhou para cima e suspirou profundamente, percebendo sua situação. Após um flashback, nosso protagonista de repente acordou na cama. Ele se sentou com uma expressão irritada, percebendo que tivera um sonho bobo. Sonho. Sua mão estava descansando no cobertor. Ele se perguntou por quanto tempo havia dormido, pois seu corpo inteiro estava dormente. Juno Kim olhou à frente através de sua franja, atônito. Ele viu um quarto destruído, cheio de lixo, à sua frente. Ele não entendia onde estava. No canto do quarto, havia 2 sacos de lixo amarrados. O caçador percebeu que até um chiqueiro pareceria melhor do que aquele armário. O protagonista entendeu que aquele lugar não podia ser seu apartamento. Um vaso sanitário sujo e gasto estava no quarto. Ele percebeu que era um banheiro ainda menor do que o de sua casa. Ele lembrou-se da imagem do diretor Lee, que parecia exausto. O protagonista percebeu que isso não poderia ser a casa da garota de cabelo castanho. Ele pensou que mesmo que o mundo inteiro desmoronasse, Lee nunca o levaria para a casa dela. O protagonista olhou para outro cômodo através dos paredes. Ele tentou entender que tipo de lugar era aquele. Ele franziu a testa, olhando em frente, tentando perceber algo. Uma notificação apareceu afirmando que o fato da morte havia sido confirmada, e como resultado da morte, as condições para adquirir uma habilidade oculta foram atendidas. O protagonista lembrou-se do momento em que seu corpo caía pelo espaço. Ele tocou a cabeça com uma expressão de desagrado. Ele percebeu que dizia que a morte havia sido confirmada. Ele não entendia que tipo de absurdo estava acontecendo ao seu redor. Ele olhou para frente, atônito com o reflexo no espelho. Era ele mesmo de 10 anos atrás. Ou mais precisamente, Jun-Woo Kim aos 28 anos. Ele olhou para o espelho em choque, irritado e tentando entender o que estava acontecendo. Ele abriu a boca e estava prestes a abrir o sistema. Um cartão com uma habilidade de karma oculta apareceu. O protagonista olhou para o cartão chocado. Era uma habilidade oculta e sua principal condição de aquisição era a morte. Devido ao efeito dessa habilidade, ele tinha voltado no tempo 10 anos e era impossível cancelar por conta própria. Ele caiu para trás de choque ao ler o cartão. Ele percebeu que isso não era um sonho. Riu sarcasticamente, percebendo que tinha realmente morrido. Graças ao efeito da habilidade, o cartão lhe concedeu uma nova profissão. Ele mostrou os dentes de raiva. Aos 18 anos, ele se tornou um caçador, e aos 28, ele havia alcançado o nível O. Naquela época, ele era o 22º no país e o 525º no mundo. 10 anos atrás, ele ainda era um caçador. Sua imagem passada, cercada por aura, olhava intensamente para frente. Ele era uma estrela em ascensão, observado pelo público com interesse. Sua silhueta completa estava no topo de uma pilha de cadáveres de monstros. Um cartão com sua nova profissão de limpador de masmorras apareceu. Ele estava perplexo que, após ser um grande caçador, agora fosse um limpador. O protagonista olhou chocado para as novas condições para remover essa habilidade. Ele teria que assumir a posição de secretário-geral da Associação Internacional dentro de 5 anos. Ao conseguir isso, suas habilidades seriam desbloqueadas automaticamente, e ele retornaria à vida anterior.
morte. Se ele falhasse, o caçador desapareceria para sempre. Seus olhos fixaram-se em uma condição de remoção vinculada ao cargo de secretário-geral. Ele percebeu que, se tivesse sucesso, ele voltaria à sua vida passada. Ele caiu no chão, apoiado pelas mãos. Ele percebeu com horror que, se falhasse, ele apodreceria, afastando-se limpando. Ele tentou entender como algo assim era possível. Eles foram transportados para a Associação Internacional de Habilidades Sobrenaturais. Havia 2 prédios altos conectados entre si. Ele imaginou sua imagem contra a silhueta negra do chefe da associação e suas chamas. Ele sabia que esta era uma organização internacional que supervisionava todas as associações do mundo. O secretário-geral de um lugar assim tinha ainda mais poder do que o presidente dos Estados Unidos. Em resumo, era a posição da pessoa mais influente do mundo. Ele percebeu que nem mesmo um classificado TSS poderia ser candidato. O protagonista olhou para frente, confuso, sentado no chão. Ele tentou entender como poderia assumir tal posição, especialmente em 5 anos. Ele achou que era impossível, porque mesmo se ignorasse o fato de que não queria, era simplesmente irrealista. Ele começou a se levantar, apoiando-se em um joelho. Ele bateu com raiva na tela do sistema. Decidiu ignorar aquela condição, percebendo que não fazia diferença. Jun-woo entendeu que poderia sobreviver se tornasse um CEO. O protagonista olhou cautelosamente para a tela do sistema. Ele percebeu que seria mais lucrativo se tornar um caçador. Jun-woo pensou que com suas habilidades ele poderia imediatamente subir ao nível SSS. Ele acessou o sistema e viu que suas habilidades estavam bloqueadas. Ele ficou surpreso com essa notícia. Ficou tenso e sorriu maliciosamente. Ele não entendia que tipo de karma havia caído sobre ele. De repente, uma notificação com uma nova habilidade apareceu diante do protagonista. Ele imediatamente ficou animado e olhou ansiosamente para o que estava acontecendo. Ele pensou que até mesmo uma habilidade comum seria suficiente. Um cartão brilhante com a habilidade passiva misofobia, com efeito de limpeza, apareceu. O protagonista mostrou os dentes e franziu a testa diante de tal habilidade. Ele entrou na sala e o porta abriu. Ele se jogou na cama com os braços abertos. Ele sabia que tinha morrido, e ao acordar se encontrou no passado e, em um instante, de um caçador de nível SSS, ele se tornou um faxineiro. Ele se lembrou de seu cartão de habilidade, agora inacessível para ele. Ele lembrou que todas as suas habilidades estavam seladas e todas as suas conquistas também haviam desaparecido. Ele suspirou profundamente e olhou para o teto com desagrado. Ele tentou descobrir o que fazer agora e se realmente tinha que limpar. Ele fechou os olhos indignado, lutando muito. Ele acreditava que tinha orgulho como um caçador de nível SSS e não queria ser um faxineiro. Jun-woo lembrou-se dos mesmos lutadores que o mataram. Ele ia descobrir quem eram os vilões que o destruíram, porque sabia que não eram soldados regulares. Ele imaginou 3 lutadores com uma bandeira branca. O protagonista pensou que poderia ser uma guilda privada. Ele imaginou outros 3 lutadores de cabelos escuros com espadas, pensando que eles poderiam ser pessoas da associação. Ele tinha outra opção. De repente, uma ligação desconhecida tocou no seu telefone. Ele colocou o telefone no ouvido e estava prestes a falar. Era Jun-tae, que já o conhecia. O protagonista olhou cautelosamente para o lado. Jun-tae do outro lado perguntou por que ele não tinha ido trabalhar. O protagonista ficou surpreso com isso, pois sabia que não havia tal pessoa entre seus conhecidos. Jun-tae sorriu, maliciosamente segurando o telefone no ouvido. Ele disse a Jun-woo que ele já estava 1 hora atrasado. Ele pensou que o cara devia estar doente, já que da última vez ele enfrentou uma masmorra difícil. O protagonista levantou-se imediatamente com uma expressão séria. Ele se lembrou de que agora trabalhava como limpador de masmorras. Jun-tae riu ao telefone enquanto os outros trabalhadores olhavam com desaprovação. Jun-woo disse pelo telefone que da última vez não foi fácil e que hoje não seria tão difícil. Outro cara de cabelo escuro ficou surpreso com esse motivo. Ele pensou que aquele cara preguiçoso não foi trabalhar porque estava passando por um momento difícil. Os 2 caras discutiram a situação enquanto Jun-tae falava ao telefone. O limpador disse que Jun-woo não foi o primeiro a fugir depois do primeiro dia de trabalho. Então ele se perguntou por que Jun-tae tinha ligado para ele. O outro faxineiro de cabelos escuros estava indignado com o incidente, pensando que se Jun-woo não pudesse trabalhar lá, ele deveria pelo menos ter ligado para informar. O personagem principal ficou tenso ao ouvir as exclamações descontentes dos colegas. Eles não queriam continuar a conversa, porque sabiam que ele não apareceria. O protagonista entendeu que, independentemente de quem ele era agora, não podia se dar ao luxo de ser humilhado por alguns faxineiros. Ele estava indignado, percebendo que tinha realmente morrido. Mordeu o dedo e ficou tenso de raiva. Jun-tae olhou para seus colegas indignados com um olhar ofendido e irritado. Ele disse-lhes para ficarem quietos, explicando que a vida tem circunstâncias diferentes. O protagonista abriu ligeiramente os olhos ao ouvir a conversa dos colegas. Jun-tae disse-lhe que, se Jun-woo estivesse lutando, ele poderia descansar naquele dia. Ele acrescentou que Jun-woo deveria ao menos informá-los da próxima vez, ou enviar uma mensagem. Jun-tae olhou para o telefone em choque, enquanto Jun-woo gritava com ele. Jun-tae disse que ele poderia ter apenas enviado uma mensagem para aquele número e salvado o contato como Jun-tae. Jun-woo tentou perguntar novamente pelo nome dele. O protagonista ficou chocado enquanto Jun-tae ria de o que ouviu. O chefe da limpeza zombou, dizendo que seu nome não era tão fácil de lembrar. O protagonista já sabia disso. Nome. Jun-tae sorriu amplamente, segurando o telefone no ouvido. O chefe dos faxineiros concluiu que o cara poderia descansar naquele dia, e adicionou que, se ele pudesse, deveria vir da próxima vez. Jun-woo prontamente respondeu que viria agora mesmo. O protagonista pegou seu casaco e foi em direção à saída. Ele disse que ia trabalhar imediatamente. Um grande ônibus viajava pela estrada da cidade. O protagonista estava ligeiramente irritado, imaginando suas roupas e seu carro. A princípio, ficou surpreso por não encontrar roupas normais em casa, e ainda mais surpreso quando saiu e não encontrou seu super carro. Ele estava sentado no ônibus perto da janela. Ele ainda queria pegar um táxi, mas sua carteira estava vazia. Ele comentou ironicamente que o outrora grande caçador agora andava de ônibus. Isso realmente o irritou. O protagonista, com um olhar furioso, imaginou suas 2 imagens. Ele percebeu que agora estava vivendo uma vida completamente diferente, o que significava que o incidente de atacar Jun-tae nunca havia acontecido.
Juno entendeu que isso não tinha mais nada a ver com ele. O protagonista percebeu que se Juntae fosse quem o matou em sua vida passada, então tudo mudou. O homem de cabelos castanhos franziu levemente as suas testa. Ele considerou sua morte muito estranha. O protagonista lembrou-se de sair do carro após aquele acidente. O homem entendeu que alguém havia armado o acidente para chamar sua atenção. O homem de cabelos castanhos lembrou-se de estar algemado. Juno entendeu que usaram um dispositivo especial nele para que não pudesse usar suas habilidades. O protagonista lembrou-se de como uma arma foi apontada para sua cabeça. E o momento final foi que a arma que o matou não era ordinária. O homem imaginou uma arma em um estojo. Ele sabia que era uma arma de titânio super poderosa usada para atacar monstros. Esse tipo de arma era considerada de alto nível entre todos os tipos de armamentos, e seu preço e qualidade eram impressionantes. O protagonista imaginou Juntae, que sorriu maliciosamente. Juno entendeu que um limpador de masmorras como Juntae não seria capaz de executar tal tarefa. No entanto, ele percebeu que Juntae poderia muito bem ter contratado alguém para se vingar dele. Juno também imaginou uma imagem maliciosa de seu filho, que também não gostava dele. O homem de cabelos castanhos sentou-se no ônibus com os braços cruzados e um olhar irritado. Ele sorriu ironicamente ao pensar que apenas tinha empurrado o Juntae. E já estavam chamando de agressão. Ele olhou diretamente à frente por baixo da franja. Agora ele percebeu que deveria ter ouvido desde o início. Juntae olhou para o protagonista com uma expressão severa. Ele pediu ao jovem para cancelar isso. O homem de cabelos castanhos observou atentamente o limpador assustado. O personagem principal ainda não entendia quem estava na sua frente. O homem imediatamente disse que era da equipe de limpeza de masmorras chamada Juntae. O jovem olhou para o limpador com desdém, percebendo que nunca tinha ouvido aquilo. Nome antes. Ele perguntou a Juntae o que ele queria. O chefe da limpeza olhou para seu interlocutor com malícia, informou que o jovem havia sugerido à administração que seu departamento fosse reduzido, mesmo estando com pouca equipe. Ele explicou que a situação era difícil agora, e reduzir ainda mais a equipe apenas iria... piada. Os dois discutiram intensamente no corredor perto da janela panorâmica. Juno perguntou por que Juntae estava falando diretamente com ele. O faxineiro olhou nos olhos do protagonista. Juno disse que era apenas uma sugestão, já que ele não tinha autoridade, pois essas decisões eram tomadas pelo departamento de gestão e disse-lhes que deveriam ir até lá. Juntae explicou que todos sabiam que sua influência era considerável. Ele acrescentou que com apenas uma palavra dele, a associação faria... nada, percebendo que cortar sua equipe não significava nada para Juno. Juntae fez uma careta e abaixou a cabeça. Ele ainda insistiu que eles não deveriam ter sido cortados e pediu a Juno para reconsiderar a decisão. O protagonista coçou o pescoço e olhou para o faxineiro. Ele presumiu que os rumores tivessem chegado a eles de que ele tinha proposto o corte de pessoal. No entanto, não achou que o confrontariam diretamente. O protagonista franziu a testa enquanto olhava para frente. Ele entendeu que o olhar de Juntae significava que eles não o deixariam sozinho. O faxineiro olhou para Juno com desdém. O homem de cabelos castanhos olhou para frente por baixo de suas franjas longas. Ele observou que as pessoas diziam que era prejudicial para um lagarto perder a cauda. A sombra da janela se projetava sobre Juno e Juntae enquanto conversavam. O faxineiro não entendia sobre o que estavam falando. O homem de cabelo castanho acrescentou que quando um lagarto estava em perigo, soltava sua cauda sem hesitar. Ele perguntou a Juntae por que isso acontecia. O protagonista, com uma expressão furiosa, imaginou um lagarto sem cauda. Ele explicou que dessa forma, a criatura era capaz de sobreviver. Juno observou que, por mais ineficaz e desvantajoso que fosse, era a única maneira de permanecer vivo, chamando esse fenômeno de último recurso. O faxineiro estava de costas, e uma careca era visível em sua cabeça. Ele tentou entender a essência do que estava acontecendo. O homem de cabelo castanho, com uma expressão tensa, aproximou-se de Juntae assustado. Ele explicou irritado que Juntae não era uma cauda, e... ele sabia disso muito bem. Ele explicou que toda pessoa se considerava um ser necessário neste mundo. O protagonista olhou para o faxineiro com desdém, aproximando-se. Ele perguntou ao faxineiro se ele realmente pensava assim. Juntae olhou para o jovem com medo nos olhos. Juno explicou que a associação estava enfrentando dificuldades financeiras, e por essa razão, a administração queria revisar os salários dos caçadores. O faxineiro se perguntou se eles iam ser demitidos por causa deles próprios. Salários. O protagonista olhou com raiva para o limpador. Ele explicou que a principal tarefa da associação era proteger os cidadãos de monstros e masmorras, e é isso que os caçadores faziam. O protagonista imediatamente se virou e estava prestes a deixar Juntae para trás. O jovem perguntou se os caçadores deveriam trabalhar sem receber nada por seus esforços. Ele questionou como eles limpariam as masmorras nessas condições. Ele explicou que era por isso que ele tinha que recorrer ao último recurso. O faxineiro ficou indignado com isso, perguntando ao homem de cabelo castanho se ele já tinha visto o limite. Juntae estava muito irritado e gritou com o protagonista. Juno observou que os faxineiros realmente faziam nada. Juntae imediatamente retrucou irritado que o jovem nem sabia qual era o trabalho deles. O protagonista virou-se com um olhar furioso. Ele explicou que eles apenas limpavam, e era isso. Ele concluiu que poderiam contratar trabalhadores depois. Mas agora estava dizendo para aceitarem as coisas. Como estavam? O caçador imediatamente se virou e foi embora. O faxineiro gritou que eles também tinham seu orgulho. Ele respondeu com um sorriso irônico, que não duvidava disso, porque isso já devia ter sido feito anos atrás. Ele acrescentou que suportava tudo aquilo por causa de um colega. Seu sapato pisou no chão. O faxineiro gritou uma pergunta sobre o que Juno havia dito, que a coisa mais importante para toda a associação era proteger os cidadãos. Juntae caiu de joelhos e colocou as mãos no corpo. Ele disse que eles também eram cidadãos e implorou ao protagonista para reverter sua decisão. O protagonista aproximou-se de Juntae com o punho cerrado. Ele observou que o faxineiro estava tirando-o do sério. Ele achava que tinha explicado tudo claramente, mas no final não foi suficiente. O protagonista se curvou na frente do apavorado Juntae com um olhar de
Desprezo. Ele declarou que pessoas como os limpadores deveriam ser gratas. Ele explicou que eles não enfrentavam monstros nem corriam riscos. Suas vidas. Ele observou que eles apenas limpavam depois dos caçadores e eram pagos por isso. Juno acrescentou que tinham que ficar contentes com o que tinham e não entendia de onde vinham todas as exigências. O chefe dos faxineiros franziu a testa quando o protagonista os chamou de parasitas. Juntai agarrou o jovem pelo casaco furioso. Ele pediu que repetisse o que tinha acabado de dizer. O protagonista imediatamente jogou o faxineiro contra a parede. O protagonista coçou com o pescoço enquanto olhava para o faxineiro. Ele entendeu o que estava acontecendo. Juntai estava sentado contra a parede, furioso e coberto de sangue. Juno estava indignado com isso. O homem de cabelos castanhos olhou para o faxineiro com um olhar maligno, sorrindo, segurando seu telefone nas mãos. Ele ligou para Lee, dizendo-lhe para lidar com aquele zelador. Pediu ao diretor para não envolvê-lo nesse tipo de assunto. O protagonista desceu do ônibus e pisou na rua. Um grupo de trabalhadores e pessoal de resgate cercou o portão que havia aparecido. Ele sabia que era uma masmorra de nível amarelo e que era considerada perigosa. Ele se lembrou de estar cercado por uma gigantesca serpente monstruosa. Ele pensou que o chefe daquela masmorra provavelmente era a Centopeia Foxtrot. Aos 28 anos, ele participou daquela invasão. O protagonista olhou à frente, onde Lee estava com as mãos nos bolsos. Ele percebeu que realmente havia voltado 10 anos no passado. Juntai gritou do lado o nome do protagonista, que percebeu que finalmente encontrou a pessoa que fez aquilo com ele. Ele desviou o olhar com desprezo. Juntai abriu um largo sorriso e imediatamente saudou Juno com alegria, esperando por sua chegada. Era o Juntai. O homem sorriu amplamente, fechando os olhos. Ele se virou para Juno, perguntando por que ele tinha vindo. Juno apertou os lábios com desagrado. Ele pensou que finalmente havia encontrado quem tinha feito aquilo com ele. Juno olhou para o homem com uma expressão hostil. Ele achava que o homem era o limpador da masmorra, Juntai. Juntai colocou as mãos em seus quadris, olhando para o caçador com um sorriso alegre. Ele perguntou no que ele estava olhando. O caçador pensou que Juntai era apenas um homem comum na casa dos 50, vestindo roupas de trabalho baratas, e parecia exatamente como ele se lembrava. O caçador olhou desconfiado para o faxineiro, aproximando-se dele. O protagonista achava que o limpador não parecia alguém capaz de matar uma pessoa. Juntai perguntou ao protagonista se ele já tinha tomado café da manhã. Juntai deu um tapinha nas costas do protagonista na frente dos outros. Ele disse aos caras que já tinha dito antes que Juno viria. E que ele parecia um cara sensato desde o início. O de cabelo escuro olhou para o protagonista com irritação, levantando uma sobrancelha. Sang-hyuk, do departamento de limpeza de masmorras número 3. Sang-hyuk disse que era óbvio que o protagonista queria faltar ao trabalho, mas não deu certo, então ele veio. O garoto de cabelo castanho olhou para o protagonista com descontentamento, franzindo a testa. Huijeng, departamento de limpeza de masmorras número 3. Huijeng perguntou a Juntai quão sensato ele realmente era, observando que da última vez ele disse que não aguentava mais e não fez nada. A garota olhou para Juntai com um olhar cauteloso e desconfiado. Soyeon disse a Juntai que 4 pessoas eram suficientes, perguntando por que ele continuava tentando trazer mais alguém. O faxineiro aproximou-se dos colegas, que olharam para o protagonista com desagrado. Juntai disse aos caras para pararem, e como todos estavam lá, era hora de começar a trabalhar. Juntai perguntou a Sang-hyuk quanto tempo eles tinham. Sang-hyuk disse que tinham 45 minutos. Os caras voltaram sua atenção para o brilho dourado. Juntai observou que o tempo era muito curto, ao que Sang-hyuk respondeu que era culpa do Junu, que estava 1 hora atrasados. Juno achava que todos estavam o irritando. O faxineiro se virou para os caras, colocando as mãos nos quadris. Ele disse que não havia nada que pudessem fazer e que tinham que se apressar antes de serem repreendidos novamente. Juntai aproximou-se do protagonista, colocando uma máscara de gás em suas mãos. Juntai disse ao protagonista para pegá-la e que provavelmente caberia nele. O caçador olhou para a máscara de gás perplexo. Juntai levantou uma sobrancelha, olhando para o caçador com uma expressão de confusão. Ele perguntou a Juno o que estava errado com ele e se ele tinha algum tipo de problema. Juno disse que não era um problema. O caçador ergueu uma sobrancelha, olhando para o faxineiro com uma expressão confusa. Ele perguntou a Juntai o que exatamente a equipe de limpeza de masmorras fazia. Nuvens brancas flutuavam acima do prédio alto, e um pôr do sol alaranjado podia ser visto. A Associação Coreana para a Gestão de Outras Dimensões. Juno observou que a associação estava dividida em 4 departamentos. Um gráfico de distribuição da Associação Coreana para a Gestão de Outras Dimensões apareceu, o Departamento de Gestão, o Departamento de Apoio aos Caçadores, o Departamento de Operações e a Limpeza de Masmorras. Departamento. Havia pessoas no escritório fazendo seus trabalhos. O protagonista achava que o departamento de gestão monitorava as masmorras e coletava informações. Trabalhadores estavam na sala com as cápsulas. O caçador acrescentou que a fabricação, fornecimento de armas e itens e suporte para atividades gerais eram fornecidos pelo suporte ao caçador. Departamento. Pessoas em ternos pretos estavam ao lado dos corpos dos monstros mortos. O protagonista achou que os caçadores do departamento de operações atacavam os monstros nas dungeons. Pessoas com máscaras de gás seguiram Juntai para o masmorra. Juntai perguntou a Huijeng se ele estava processando, ao que Huijeng respondeu que sim, mas o caminho estava muito amplo, observando que pensava que o produto químico não seria suficiente. Juntai disse a Huijeng para pulverizar mais, pois seria suficiente. Juntai disse a Sang-hyuk para verificar a localização da sala do chefe. Juntai disse a Soyeon para verificar as leituras de gás dentro da masmorra. Juntai acrescentou que o chefe era muito grande dessa vez e que limpar levaria um pouco mais de tempo, então eles deveriam se apressar. O protagonista semicerrava os olhos, olhando para as costas dos caras. Junu.
Pensamento, o que mais? Ele não sabia o que o departamento de limpeza de masmorras fazia. O caçador achava que os caras estavam fingindo estar ocupados. O caçador virou-se bruscamente, afastando-se do grupo. Juntai olhou para o protagonista chocado enquanto ele se virava. O limpador perguntou ao caçador para onde ele estava indo, observando que você não pode andar sozinho em um apertado circular. Masmorra, pois é perigoso. O protagonista franziu a testa, semicerrando os olhos para o limpador. O caçador disse ao homem que ele próprio havia dito que eles iam para a sala do chefe, ao que o homem respondeu que era exatamente isso que ele estava a dizer e que ele só precisava segui-lo, já que a sala do chefe estava do outro lado. O protagonista apontou com o dedo para o corredor que levava à linha do trem. Juno perguntou a Juntai do que ele estava falando, já que a sala estava naquela direção. Sang-hyuk levou a mão à cabeça, olhando para o protagonista com confusão. Ele perguntou a Juntai que tipo de absurdo ele estava dizendo. Soyeon ergueu as sobrancelhas e olhou para o caçador com preocupação. A garota disse ao protagonista que se ele não queria trabalho, ele devia simplesmente dizer. Hui Jang disse que de qualquer forma, eles não tinham tempo perguntando o que era dessa vez. O protagonista colocou as mãos nos bolsos das calças, olhando para os caras. Hui Jang disse aos outros para ignorá-lo, sugerindo que fossem para onde estavam indo. Sang-hyuk se aproximou do caçador, pressionando um pedaço de papel contra o peito. Ele disse a Junu que era um mapa dado a ele pelo departamento de gerenciamento e para verificar ele mesmo onde ficava a sala do chefe. O protagonista olhou para o mapa, onde a sala estava marcada com um ponto vermelho. O protagonista pensou que, após limpar o calabouço com a ajuda dos caçadores que se juntaram à incursão, um mapa foi criado. Sang-hyuk olhou para o protagonista com a testa franzida. Juno pensou que não poderia haver erros em um mapa feito pelo departamento de gestão. O protagonista jogou o mapa fora, virando as costas para Sang-hyuk. Ele disse que o mapa estava errado e que eles iriam por aquele caminho, observando que não achava possível que o departamento de gestão cometesse um erro, perguntando como ele sequer funcionou. Sang-hyuk olhou para o protagonista com um olhar enlouquecido, enquanto Juntai estava perplexo. Sang-hyuk disse que qualquer um ficaria louco e perguntou ao chefe se Juno havia perdido a cabeça. O chefe perguntou a Juno por que ele tinha tanta certeza sobre isso. O caçador lançou um olhar de soslaio para o chefe. Ele disse que não importava, já que ele havia limpado aquele calabouço, e de repente ficou em silêncio. O chefe franziu a testa, olhando atentamente para o caçador. Ele perguntou sobre o calabouço limpo. O protagonista ficou parado, pensando que mesmo que ele contasse, eles não acreditariam nele. O protagonista fechou os olhos e dirigiu-se aos caras. Ele disse que não era nada especial e sugeriu que continuassem. Os caras lançaram olhares de soslaio para o protagonista, que caminhava ao lado de Juntai. O caçador olhou fixamente para frente, enquanto Juntai olhava para cima. O caçador perguntou a Juntai o que significavam os 45 minutos restantes. Juntai disse que era o tempo até o fechamento do calabouço, perguntando se ele já tinha ouvido falar disso. O protagonista continuou olhando para frente. Ele pensou que entendia o que estava falando. O protagonista lembrou-se de como costumava deixar o calabouço com sua equipe. Juno observou que todos os calabouços naturalmente desaparecem após serem limpos e que esse tempo geralmente é de 2 horas após o fim do ataque. Juno acrescentou que nunca tinha pensado sobre isso, já que os caçadores sempre saíam imediatamente. Mas para a equipe de limpeza, esse tempo era muito importante. Juntai fechou os olhos enquanto o caçador se virava para olhá-lo. O protagonista perguntou ao chefe que, se o calabouço desapareceria de qualquer maneira, por que limpá-lo? O chefe disse que aparentemente ele não saber. O chefe abriu os olhos olhando para o protagonista. Ele disse que uma masmorra limpa não desaparece. Ela vai para uma área de descanso até que um monstro apareça lá novamente. Juntai olhou para o protagonista, continuando pelo caminho indicado. Juno disse ao chefe que sabia disso. Juntai disse a Juno que ele logo entenderia o que aconteceria se a masmorra reabrisse e houvesse uma pilha de corpos lá. O caçador disse que não achava que fosse tão importante. O chefe fechou os olhos, virando a cabeça para longe do caçador. Ele disse que, primeiro, isso dificultaria para os caçadores encontrarem o caminho. Juntai imaginou os caçadores e a fumaça verde, que fez o caçador agarrar seu próprio garganta. O chefe disse que o gás liberado por monstros em decomposição era muito perigoso, e que se houvesse muitos corpos, isso limitaria as ações do caçador, o que afetaria os ataques de monstros e a limpeza. O protagonista olhou para frente com uma expressão séria. Ele concordou com Juntai. O chefe abriu levemente os olhos, brilhando de orgulho. Ele disse que, em resumo, eles ajudavam os caçadores a se concentrarem na invasão e a limpar as masmorras em paz, e que deveriam estar orgulhosos do trabalho que fizeram. O chefe fechou os olhos e colocou as mãos ao lado do corpo. Ele disse que sem eles não haveria caçadores. O protagonista pensou, o quê? Besteira. Soyeon segurava um borrifador na mão enquanto Sang-Yi olhava o mapa. O chefe disse que a principal função da equipe deles era limpar os corpos dos monstros e os destroços dentro do calabouço, e que também verificavam se algum caçador havia ficado para trás. Juntai acrescentou que se isso acontecesse, eles poderiam salvá-los, embora isso nunca tenha acontecido antes. O protagonista caminhou pelo corredor com uma expressão confusa. Ele se perguntou como os limpadores poderiam salvar caçadores, observando que nunca tinha ouvido falar de tal coisa em toda a sua vida. O protagonista pensou que ainda não se podia dizer que os limpadores estavam apenas fazendo uma pausa. A equipe de limpeza se aproximou de um grande porta de madeira. Sang-Yi disse que eles tinham chegado, e de acordo com o mapa, aquele era o quarto do chefe. Sang-Yi apertou o punho e tocou a porta. Ele tirou a máscara de gás do rosto, olhando para frente em choque. Ele não entendia o que era aquilo. A porta desapareceu na frente dos caras, revelando uma parede vazia. Sang-Yi disse que não era isso que eles estavam procurando. Ele olhou para trás enquanto os outros encaravam a parede com confusão. Juno disse que já tinha dito a eles que a sala do chefe não era lá. Hui Jong perguntou do que era aquilo, admitindo que era verdade. Sang-Yi perguntou como isso poderia ter aconteceu. Os caras se reuniram enquanto caçadores nas proximidades olhavam para eles. Sang-Yi perguntou ao chefe o que iam fazer. Hui Jong disse que, já que isso aconteceu, perguntou ao chefe se ele podia sair, acrescentando que poderiam simplesmente considerar que não era o dia deles. Juntai perguntou ao time quantos minutos faltavam. Os rapazes trocaram olhares sérios em círculo. Sang-Yi disse 22 minutos.
permaneceram. O chefe disse que achava que era tempo suficiente e perguntou como estavam contando. Sang-il olhou para Juntae com um sorriso, enquanto os outros caras o observavam com expressões sérias. Sang-il disse que era melhor que... nada. Huijong concordou com Sang-il. So-yeon acrescentou que isso significava que era unânime e que era melhor voltar imediatamente. O protagonista olhou para os meninos desconfiadamente, espalhando os braços para os lados. Ele perguntou se aquilo era suposto ser suficiente para o quê. O chefe sorriu amplamente enquanto olhava para o protagonista. Juntae disse a Juno que havia tempo suficiente para trabalhar e que eles precisavam terminar o que estavam fazendo. Juno observou que disseram que restavam 22 minutos e perguntou a Juntae o que eles iriam fazer se a masmorra fechasse. O protagonista olhou para o chefe com apreensão, que riu dele. Juno disse que seria pelo menos uma semana antes da masmorra abrir novamente. E em quase um ano, o chefe fechou os olhos irradiando alegria. Ele disse que isso significava ficar preso em uma masmorra. Juno pensou que ficar preso em uma masmorra por um ano inteiro basicamente significava assinar sua própria sentença de morte. O caçador mostrou os dentes, franzindo a testa em desgosto. O protagonista disse ao grupo que todos eles estavam maluco, arriscando suas vidas por um trabalho como limpador de masmorras. Ele sorriu irritadamente para seu chefe. Juntae perguntou a Juno qual era o problema dele, dizendo que esse era o trabalho deles. Juntae disse à equipe que eles tinham que se apressar. O protagonista virou as costas para o grupo, mostrando seus dentes. Sang-il disse a Juno que, se ele não gostasse, poderia simplesmente ir embora primeiro, acrescentando que eles não estavam contando com ele de qualquer maneira. Huijong disse tudo bem. Eles iriam sem ele, especialmente porque parecia que era a primeira vez dele em um calabouço, e acrescentou que ele não queria trabalhar em primeiro lugar. O protagonista virou a cabeça para o lado assim que So-yeon apareceu na frente dele. Ela olhou para o protagonista com desagrado, comprimindo os lábios. Juno ficou sozinho no calabouço. Ele se lembrou das vezes em que era caçador, limpando masmorras com uma cara cheia de raiva. Juno pensou que tinha 15 anos de experiência como caçador, e durante esse tempo, nunca tinha falhado em um ataque. Como resultado, ele se tornou o primeiro no mundo a alcançar o nível SSS, e ocupar a primeira posição no ranking mundial. O caçador pensou que ninguém jamais havia reclamado das masmorras que ele limpava, acrescentando que era quem ele costumava ser. E agora nem mesmo alguns zeladores o levavam a sério. O protagonista sorriu loucamente. Os meninos de repente pararam e olharam para o protagonista. Juno disse à equipe que havia uma pequena passagem naquele sala. Sang-il franziu a testa e olhou para ele com os olhos semicerrados. Ele disse que Juno estava aprontando algo novamente. Sang-il arregalou os olhos, olhando para o caçador. Juno mandou Sang-il calar a boca e ouvir. O protagonista encarou o grupo com um olhar furioso. Ele disse que dali até a sala do chefe eram cerca de 500 metros, e através daquela passagem eles chegariam lá em 8 minutos ou 5 se corressem. Os caras olharam para o protagonista confusos enquanto ele se dirigia para a passagem. Juno disse que iria primeiro agora, e se eles não gostassem, podiam deixar a masmorra. Juntae pediu ao protagonista para esperar. A passagem para a sala do chefe estava cheia de terra e poeira. A equipe correu pelo corredor. Os protagonistas pararam no portão de pedra. O caçador olhou para a sala com uma expressão séria. A equipe atrás dos protagonistas olhava chocada para a sala do chefe. Entrada. Dentro havia um enorme monstro vermelho com lâminas saindo de sua cabeça. Juno pensou que era o Foxtrot Centopeia. O chefe, um monstro cujo corpo tinha cerca de 10 metros de comprimento. A boca de Sang-il caiu aberta enquanto ele olhava para o monstro massivo. Ele comentou que realmente era a sala do chefe. A sala estava cheia de destroços e parecia danificada. O protagonista pensou que uma batalha feroz havia ocorrido com base na condição da sala, observando que havia uma equipe de 20 pessoas e pelo menos 5 ou 6 baixas. Ele notou uma espada cravada na cabeça da centopeia com sangue, gotejando. Ele pensou que finalmente tinham encontrado seu ponto fraco, observando que era a ponte do nariz e a cavidade logo acima de seu enorme queixo. O protagonista estava perto da cabeça do monstro quando Sang-il se aproximou dele. Sang-il disse que não havia tempo e que precisavam começar a limpar imediatamente. O protagonista estendeu a mão, bloqueando o caminho de Sang-il. Sang-il perguntou o que ele estava fazendo, dizendo que não havia tempo. Acrescentou se agora ele ia culpá-los por escolher a errado sala do chefe. Os olhos do monstro brilhavam em vermelho. A centopeia levantou-se do chão, abrindo a boca amplamente. A equipe olhou para o monstro horrorizada, mostrando os dentes. Eles não conseguiam entender como isso era possível. Era para estar morto. O protagonista estreitou os olhos para a centopeia, franzindo a testa. Juno. Já era um problema. O enorme centopeia olhou para os garotos com um olhar furioso. O protagonista observou o monstro cautelosamente. Ele pensou que era uma dor de cabeça enorme e que sem habilidades seria difícil atacá-lo. De repente, a centopeia caiu no chão. Os garotos olharam para o monstro com olhos cautelosos. O protagonista pensou que eram apenas espasmos post-mortem, observando que os trabalhadores do departamento de operações nem tinham verificado tudo. De forma adequada, Huijong disse que estava morrendo de medo. A centopeia permaneceu imóvel no chão. Huijong puxou uma faca enquanto o protagonista olhava de soslaio para ele. Huijong perguntou ao protagonista se era a primeira vez que ele via uma chefe, dizendo para ele se afastar. O protagonista regalou os olhos, olhando para Huijong com irritação. Huijong disse que estava em choque, e se ele não pudesse tocar no monstro, então ele devia sair do caminho. O protagonista rosnou para Huijong com raiva, franzindo a testa. Ele pensou sobre o que aquele bastardo tinha dito sobre ele. Juno arrancou a faca da mão do faxineiro com nojo. O caçador disse que estava sem palavras e pediu para Huijong entregar a faca. O caçador caminhou em direção ao monstro, segurando a faca enquanto os outros assistiam. O faxineiro perguntou ao caçador o que ele estava fazendo de repente. O protagonista colocou o pé no monstro, segurando a faca e olhando para o lado. Juno disse aos meninos que era necessário cortar e que se usassem a faca incorretamente poderiam deslocar os seus
Pulsos. O protagonista abaixou a faca, fazendo uma incisão no corpo do monstro. Ele disse aos colegas que, como podiam ver, era necessário fazer cortes entre as sessões 3, 6 e 12, acrescentando que não valia a pena desperdiçar esforço em outras partes, pois não seria necessário. O protagonista olhou para o corpo do monstro com uma expressão séria. Ele afirmou que os nervos ainda estavam vivos e que não deveriam se preocupar se ele começasse a se mover. Os meninos olharam para o protagonista confusos, rangendo os dentes. O protagonista olhou para os colegas que estavam paralisados de choque. Juno perguntou aos colegas por que estavam parados e se iriam apenas ficar observando. Juntae disse, claro que não, e sugeriu que os garotos começassem a trabalho. O protagonista disse com irritação que o monstro estava ligeiramente inclinado e que precisavam levantá-lo, perguntando se era assim que deveriam cortar. Juno acrescentou que não deveriam tocar no rabo, pois seu veneno já havia matado muitos caçadores. Os meninos pensaram com tristeza que Juno estava realmente mal-humorado. O protagonista apontou o dedo para os colegas com desagrado. Ele lhes disse para não pisarem no sangue, porque embora não fosse venenoso, era muito pegajoso. Sang-ik olhou para seu superior com irritação. Ele perguntou a Juntae se havia mostrado os arquivos do departamento de gestão porque queria ajudar o novato. Juntae disse que não tinha feito nada disso. Sang-ik arregalou os olhos em confusão enquanto Junu continuava cortando o monstro. Sang-ik disse ao seu superior para não mentir, perguntando como um novato poderia saber tudo isso. O superior apontou que mesmo que ele tivesse mostrado os arquivos, não havia esse tipo de informação neles. O protagonista, coberto de lama, olhou para a centopeia. Sang-ik perguntou ao superior como ele sabia tudo. Disso, ao que Juntae respondeu que não fazia ideia. O caçador olhou para a centopeia. Atrás do protagonista, uma notificação do sistema apareceu sobre a ativação da habilidade passiva Misofobia. Uma faca ensanguentada estava sobre a sujeira. Chão. Sacos de carne estavam na frente do esqueleto do monstro. Os meninos disseram que tinham terminado de cortar a carcaça. O protagonista enxugou a testa, parecendo satisfeito. De repente, o protagonista ficou chocado com sua própria percepção. Ele não entendia por que sentia tanta satisfação. O colega do protagonista estava observando-o. O chefe, feliz, perguntou a Juno se era realmente a primeira vez dele fazendo esse trabalho. Sang-ik, descontente, disse que tinha feito a sua parte, ao que So-yeon respondeu que ele praticamente havia feito tudo sozinho. O protagonista pressionou os lábios, olhando para o meninos. Ele pensou que tinha uma sensação estranha por causa da limpeza. Hui Jang disse que uma verdadeira estrela em ascensão tinha aparecido diante deles, acrescentando que ele era um rival de Sang-ik. Sang-ik disse a Hui Jang para parar de zombar dele. Sang-ik olhou para o relógio, verificando a hora. Ele disse que era hora de ir, já que faltavam 5 minutos. Partir. O chefe disse que isso era suficiente e que todos tinham feito um ótimo trabalho. Os garotos, depois de trabalhar duro, dirigiram-se para a saída da masmorra. O chefe sorriu levemente enquanto Junu caminhava atrás. O chefe disse a Hunu que tudo tinha sido resolvido de forma bastante suave graças a ele. O protagonista pisou no sangue preto do monstro. O caçador pensou que devia haver um buraco no saco, por isso o sangue tinha começado vazando. So-yeon olhou diretamente para a frente, preocupada. Sang-ik disse a Juno que ele tinha sido o único a avisá-los para terem cuidado, e mesmo assim ele pisou ali. So-yeon disse ao chefe que o protagonista não conseguia se mover. O protagonista fechou os olhos e virou a cabeça para o lado. Ele disse aos caras para pararem de exagerar, observando que estava bem, e pediu que se afastassem. O caçador lembrou-se do centopeia morto. Ele pensou que o sangue do monstro era extremamente pegajoso e que mesmo quando era caçador, Elix não conseguiu lidar com isso. O protagonista estendeu sua mão à sua frente. Ele pensou que, entretanto, o efeito da alta temperatura estava diminuindo e que ele poderia sair facilmente. A mão do protagonista brilhou intensamente, fazendo faíscas de relâmpago vermelho. Notificação do sistema. Habilidade Flor de Fogo ativada. Os caras observaram enquanto o protagonista não conseguiu usar a habilidade e ela desapareceu. Notificação do sistema. Habilidade não pode ser usada. Esta habilidade é selado. O protagonista olhou para o chão, perplexo, olhos bem abertos. Disse que isso era terrível. O chefe olhou diretamente para a frente, preocupado. Ele perguntou a Hui Jang se ele tinha trazido uma corda com ele. O chefe disse a Hui Jang para amarrá-la rapidamente e aos outros para segurá-lo por trás. O protagonista espalhou os braços para os lados enquanto Hui Jang amarrava a corda ao redor dele. Hui Jang disse que estava amarrado. Os caras puxaram a corda, arrastando o protagonista em direção a Ike deles. Juntae disse aos caras para puxarem com toda a força que tinham. O protagonista permaneceu imóvel, parado em uma poça de sangue. Ele olhou confuso para os caras que estavam tentando puxá-lo. O limpador disse que ele nem mesmo mexeu. O chefe perguntou o que estava errado com a restrição. O protagonista estava preso ao chão, dizendo que Ryok tinha dito que havia 1 minuto sobrando, depois 55 segundos. O chefe disse para puxarem novamente. O protagonista não entendia o que estava acontecendo. Os caras olharam para o protagonista com preocupação, os olhos arregalados. O chefe disse a Hunu que estavam falhando e que ele deveria tirar o traje rapidamente. So-yeon disse que a concentração de gás estava muito alta e que era perigoso. O chefe olhou para So-yeon furiosamente, franzindo a testa. Ele perguntou à garota se ela queria ficar lá. Juno arregalou os olhos observando seus colegas. Ele não entendia sobre o que estavam falando. Afinal, era ele quem não conseguia se mexer, então por que o chefe disse que todos ficariam ali? Juno ficou em frente aos rapazes, atordoado, enquanto eles seguravam a corda. E Juno pensou que um lagarto soltaria sua própria cauda para sobreviver, sem entender por que, em uma situação como essa, eles não o abandonaram. O chefe abriu a boca, mostrando os dentes. Ele gritou com o protagonista, perguntando quanto ele valia e mandou ele tirar o terno, acrescentando que deveria se controlar. O caçador começou a tirar o macacão, olhando para os caras. Ele pensou que a inteligência deles era inferior à de um lagarto, notando que Ryok parecia chocado com as costas do chefe. Juntae disse aos rapazes que desse jeito não funcionaria e que deveriam sair.
Sang-hyuk perguntou a Jun-tae e a ele. Sang-hyuk pressionou a mão contra o peito, olhando para Jun-tae com confiança. O chefe disse que eles deveriam sobreviver, ao que Sang-hyuk respondeu que isso seria melhor se fosse ele. O chefe ficou parado com uma expressão séria. Ele disse aos garotos que era uma ordem e que deveriam sair imediatamente. Sang-hyuk olhou para o chefe com uma expressão preocupada, sobrancelhas franzidas. Ele se virou em direção à saída, olhando apreensivo. O faxineiro disse ao chefe que restavam 10 segundos. O chefe moveu-se em direção ao protagonista, enquanto os garotos corriam para a saída. Um cronômetro apareceu, mostrando uma contagem regressiva a partir de 10. O chefe começou a ajudar o protagonista a tirar suas roupas. O chefe começou a tirar suas próprias roupas, enquanto Jun-woo observou. O chefe deu seu terno ao protagonista, e ambos se dirigiram para a saída. O terno sujo do protagonista ficou em uma poça de sangue. Os faxineiros esperaram perto da masmorra pelos meninos. Os meninos estavam assustados com a boca aberta. O chefe agarrou o protagonista, lutando para alcançar a saída. O protagonista estendeu a mão em direção à luz brilhante. Ele arregalou os olhos, olhando para a passagem com esperança. A entrada da masmorra se fechou, deixando para trás uma luz dourada. Os meninos olharam preocupados para a saída da masmorra. O chefe junto com o protagonista saíram. Os meninos correram até o chefe com rostos felizes. Jun-tae fechou os olhos e sorriu feliz. O protagonista deitou-se no chão, olhando para o céu sem expressão. Ele não entendia o que estava acontecendo, pois tinha acabado de morrer agora mesmo. O protagonista abriu a boca surpreso. Ele notou que não havia um único monstro na masmorra enquanto ele estava limpando. O chefe estendeu a mão para o protagonista. Ele perguntou se ele estava bem. Juno respondeu que estava. Bem, o chefe disse que a concentração de gás era menor do que eles haviam pensado, observando que era um alívio. O protagonista olhou para Jun-tae, que estava sorrindo. Com irritação. O chefe disse ao caçador que era sua primeira masmorra e ele tinha suado muito, acrescentando que considerariam isso um treinamento. Jun-woo se perguntou que tipo de treinamento ele estava falando, já que ele quase morreu. O protagonista franziu a testa, olhando para o chefe perplexo. O caçador perguntou a Jun-tae o que ele queria dizer, que era sua primeira masmorra. Jun-tae respondeu que isso era apenas o começo. O chefe, contente, estendeu a palma, mostrando o número 5 com os dedos. Jun-woo perguntou a Jun-tae quanto faltava. O protagonista sentiu como se tivesse sido atingido por um raio, fazê-lo congelar. Jun-woo imaginou-se cercado por seus colegas sob o sistema de distribuição. Era o diagrama da Associação Coreana para a Gestão de Outras Dimensões, que incluía o Departamento de Gestão, o Suporte ao Caçador, Departamento e o Departamento de Operações. Ele pensou que só em Seul havia 8 equipes de limpeza de masmorras e 96 em todo o país. E se incluíssem freelancers que não faziam parte da associação, haveria cerca de 11.300 caçadores na Coreia. O protagonista apresentou o chefe sob a tabela do sistema. Este era o Departamento de Limpeza de Masmorras. Jun-woo notou que havia apenas 5 equipes de limpeza, o que significava 25 pessoas. O protagonista imaginou os corpos mortos de monstros no chão. Ele pensou que cada equipe tinha que limpar uma média de 3 masmorras por dia, e se estivessem sem sorte, poderiam limpar 5. O protagonista abriu a boca e parecia que seu espírito estava saindo dela. Jun-woo pensou que também tinha sido azarado naquele dia. A noite caiu sobre a cidade. Jun-tae disse que, embora estivessem tendo um dia ruim, ele daria uma festa da empresa mais tarde. Um dos rapazes perguntou ao chefe se ele realmente iria pagar por eles naquele dia também. O caçador estava de costas para os rapazes, que conversavam entre si. Jun-tae disse aos rapazes que os chefes geralmente pagam por eventos da empresa. Hui-jeong disse a Jun-tae que se ele pagasse todas as vezes, logo não teria nada para viver. So-yeon disse que a diferença salarial era pequena, oferecendo ajudar naquele dia. Jun-tae disse que não queria perder a compostura. O chefe se virou para o protagonista, sorrindo amplamente. Ele perguntou ao caçador se ele iria se juntar a eles, já que tinha trabalhado o caçador com satisfação. Jun-tae perguntou a Jun-woo o que ele queria para o jantar. Hui-jeong disse ao protagonista para decidir rapidamente, pois já estava cansado de ficar parado. O chefe perguntou a Jun-woo por que ele estava apenas parado. O protagonista olhou para o chefe com uma expressão séria. Ele disse que não iria. Os meninos olharam para o caçador surpresos, de boca aberta. Jun-woo continuou a olhar para o meninos. Ele pensou que não havia sentido em iniciar qualquer tipo de comunicação com aquelas pessoas. O chefe cruzou os braços e sorriu. Ele disse a Jun-woo para não se preocupar, pois as festas do escritório eram opcionais. O protagonista abriu levemente a boca, parecendo um pouco confuso. Ele disse que não era sobre isso. O protagonista virou as costas para o chefe e começou a se afastar. Jun-woo disse a Jun-tae para esquecer o que ele disse. O protagonista abaixou a mão, tirando-a da cabeça. Jun-tae disse a Jun-woo que ele havia feito um bom trabalho. Os meninos olharam para o protagonista, sorrindo. So-yeon disse a Jun-woo que o veriam no dia seguinte. Sang-hyuk despediu-se do protagonista. O protagonista virou a cabeça, apertando os lábios. O céu noturno escuro se estendia sobre a cidade. O caçador estava deitado na cama, olhando para o teto. Ele pensou que em sua vida passada não foi seu chefe que o matou, porque ele não era cruel o suficiente para matar por ressentimento. O protagonista colocou as mãos atrás da cabeça, franzindo a testa. Ele se perguntou quem mais poderia ter guardado rancor contra ele. O protagonista imaginou 3 pessoas. Ele pensou no mais novo da equipe, Kwamo, que ele constantemente repreendeu. O protagonista notou Yu-jin, com quem ele terminou e quase se mataram. O protagonista lembrou-se de Dong-hui da administração, departamento a quem tratava constantemente como subordinado e se recusava a aceitar em sua equipe. O protagonista sorriu com irritação, franzindo a testa. Ele não entendia por que havia tantos deles. O protagonista estava deitado em uma cama cercada por uma montanha de lixo. Jun-woo perguntou que diferença fazia agora, já que quem o matou provavelmente não. Nem conhecê-lo nesta vida. O protagonista olhou para o teto com um olhar severo. Ele pensou que, se quisesse uma vingança adequada, teria que se livrar de karma e voltar à sua vida passada. O protagonista lembrou-se da notificação do sistema sobre karma.
Jun-woo pensou que, para fazer isso, ele teria que se tornar o secretário-geral da Associação Internacional de Habilidades Sobrenaturais em 5 anos. O protagonista sorriu com desagrado, franzindo a testa. Ele disse que se tivesse habilidades, também poderia se tornar um caçador, ou encontrar uma forma de entrar no departamento de gestão. O protagonista de repente levantou-se da cama, abrindo a janela do sistema. Os olhos do protagonista se arregalaram ao olhar para o sistema com surpresa. Ele pensou que não o havia verificado corretamente no manhã porque havia condições para desbloquear habilidades. Um cartão apareceu com uma descrição para desbloquear habilidades. As habilidades eram Anjo Caído, Fronteira, Quebra-limite, Onipotência, Pergaminho e Rei Demônio. O protagonista estudou a janela do sistema com as habilidades. Ele disse que nesse caso não precisava trabalhar como faxineiro e deveria verificar quais eram as condições. O protagonista leu as condições, dizendo que o salário anual de um funcionário do departamento de limpeza de masmorras tinha que ser de pelo menos 60 milhões de won. Jun-woo acrescentou que a concorrência por um cargo no departamento de limpeza de masmorras era de pelo menos 30-1. O protagonista leu sobre o departamento de limpeza de masmorras e depois ficou em silêncio. O caçador olhou furiosamente para o sistema, arreganhando os dentes. Ele perguntou se aquilo era demais, observando que todas as condições estavam relacionadas a esse departamento. O caçador segurava uma garrafa plástica na mão. O protagonista jogou a garrafa em direção ao TV. Ele perguntou se era isso que eles queriam, que ele se enterrasse vivo naquele departamento de limpeza. Jun-woo sentou-se na cama, abrindo os braços para os lados. A garrafa plástica amassada estava no chão. O protagonista arreganhou os dentes e seus olhos brilharam azul. Alerta do sistema. Habilidade passiva ativada. Jun-woo imediatamente começou a limpar seu quarto sujo. Ele se perguntou por que o quarto estava tão imundo. E se ele nunca tivesse limpado em sua vida passada? O caçador percebeu que tudo dentro tinha simplesmente apodrecido. O protagonista parecia irritado, até que uma janela de sistema apareceu atrás dele. Jun-woo disse que isso estava o estressando, que ele não conseguia nem descansar direito e que isso estava o enlouquecendo. Notificação do sistema. A primeira condição para desbloquear foi cumprida. Vá trabalhar uma vez. Uma janela do sistema apareceu. A habilidade de hiperaceleração foi desbloqueada. Um homem estava dormindo em seu ombro, babando. O protagonista pensou que já fazia uma semana desde que ele estava pegando o ônibus lotado todas as manhãs. O protagonista estava no ônibus, sentado perto do janela. Ele pensou que também já fazia uma semana desde que começou a trabalhar como limpador de masmorras. O protagonista desviou o olhar. Ele pensou que durante esse tempo conseguiu limpar 25 masmorras. O protagonista se lembrou de cortar um monstro. Ele pensou que usou 6 latas da droga, 10 litros cada, cortou 30 monstros e desbloqueou suas habilidades. Janela do sistema. A habilidade de hiperaceleração foi desbloqueada. Durante a batalha, a velocidade de movimento do usuário aumenta consideravelmente. Uma janela do sistema apareceu. A primeira condição para desbloquear uma habilidade foi cumprida. Vá para... Trabalhe uma vez. Juno pensou que foi por causa daquela condição estranha que ele conseguiu desbloquear a habilidade. O protagonista se lembrou de si mesmo com um azul espada. Ele achou que era uma habilidade de movimento muito eficaz, mas apenas quando usada junto com uma habilidade de ataque. O protagonista se imaginou em um uniforme de limpador, segurando um esfregão. Ele pensou que por causa daquela condição estúpida, não poderia usá-la enquanto limpava. O protagonista sorriu, irritado, franzindo a testa. Ele pensou que pelo menos era melhor do que nada. O protagonista lembrou-se da janela do sistema com as condições para desbloquear as habilidades. Ele pensou que realisticamente não seria capaz de aumentar seu salário anual para 60 milhões ou fazer desta profissão a mais popular. O protagonista olhou pela janela para as pessoas passando. Juno suspirou pesadamente, cruzando os braços sobre o peito. Ele observou que o trabalho de limpeza de masmorras é considerado perigoso. Profissão. O protagonista lembrou-se das condições para desbloquear as habilidades, seu rosto sério. As habilidades eram contra-ataque circular e flor de fogo. Ele pensou que, é claro, eram condições relativamente simples para desbloquear, embora um pouco abstratas. O sol brilhava intensamente acima das altas. Ele pensou que a coisa mais simples seria aumentar o interesse da associação no departamento de limpeza de masmorras. O protagonista se imaginou fazendo uma apresentação aos trabalhadores. Ele pensou que se ele, um ex-caçador de rank SSS, usasse as informações de limpeza acumuladas ao longo de 10 anos, ele poderia rapidamente aumentar o interesse da associação. O protagonista imaginou as faces desconfiadas dos trabalhadores. Juno pensou que naturalmente eles não ouviriam imediatamente as palavras de um faxineiro. O protagonista se imaginou cercado por seus colegas. O caçador pensou que primeiro precisava fazer amizade com aqueles que estariam em sua equipe no futuro e ganhar sua confiança. O caçador fechou os olhos e franziu a testa. Juno pensou que havia mais de 10 mil caçadores e como poderia conhecê-los, o protagonista se imaginou como um zelador cercado por estranhos. Ele pensou que, a esse ritmo, ele iria ter que limpar pelo resto da sua vida. O protagonista abriu levemente os olhos, olhando para o lado. O protagonista abriu a boca, acordando o homem. O ônibus estava se movendo pela estrada. Juno gritou que já tinham passado do ponto. O homem pediu que ele ficasse mais quieto. Um brilho roxo emanava da entrada da masmorra. O protagonista perguntou aos caras por que só havia 2 deles e onde estavam os outros. Sang-yuki olhou para o protagonista com desagrado, a boca ligeiramente aberta. Ele perguntou a Juno se ele era o chefe, observando que Juntae tinha ido buscar os remédios faltantes. So-yeon acrescentou que Kujang não viria por motivos pessoais. O protagonista olhou para Sang-yuki com uma expressão séria. Ele disse que 10 minutos já haviam passado, perguntando a Sang-yuki por que ele estava comprando apenas agora. Sang-yuki observou que 10 minutos tinham passado, perguntando por que Juno tinha chegado só agora. Juno disse que tinha perdido sua parada. Sang-yuki sorriu amplamente, mostrando os dentes. Ele entregou a lata para Juno, olhando para ele com um sorriso. O faxineiro disse que tinha comprado café e que podiam beber enquanto esperavam. O protagonista olhou para Sang-yuki, lembrando-se do primeiro encontro deles. Ele pensou que, comparado ao primeiro dia, a atitude de Sang-yuki em relação a ele tinha se tornado quase angelical. E parecia que Sang-yuki não esperava que ele não faltasse nenhum único dia de trabalho durante uma
semana. O protagonista deu um pequeno passo à frente. Ele perguntou aos caras pelo que estavam esperando, já que podiam entrar sozinhos. Sang-hyuk levou a lata de café à boca enquanto Junubo observava. O moreno disse que ainda não tinham terminado ali. Juno perguntou o que, exatamente. Os caras estavam parados ao lado de um portão iluminado. O moreno observou que estavam limpando masmorra, acrescentando que ainda estava em andamento. O protagonista olhou para o portão brilhante. Juno pensou que ainda não tinha limpado nada ali, mas era uma masmorra azul, no máximo de nível médio. Uma cidade era visível através das masmorras. Abertura. Juno pensou que não era tão difícil e que os caçadores não ultrapassariam o tempo de limpeza sem entender por que ainda estavam cavando ao redor. Soyeon olhou para o caçador com desaprovação, confusa. Juno simplesmente os chamou de patéticos. O caçador olhou de soslaio para a masmorra, apertando os lábios. Ele pensou que não poderia entrar lá para ajudá-los e que provavelmente eles sairiam em breve. Isso foi um pressuposto errado. Um gato estava sentado na escada, limpando-se com a pata. O protagonista torceu o rosto de raiva, mostrando os dentes. Depois de 30 minutos, ele estava furioso, olhando para a entrada com desagrado. Ele perguntou que tipo de idiotas estavam cavando por lá há tanto tempo e os atrasando. Soyeon disse que eles já estavam saindo. A lâmina de uma espada repousava sobre os caçadores exaustos saíram da masmorra. O protagonista disse que era óbvio que eles eram no máximo de rank D, observando que estavam tão abatidos por causa de uma masmorra azul. Soyeon parou o furioso. Protagonista. Juno perguntou por que eles até receberam pagamento. Soyeon disse ao caçador que eles podiam ouvi-lo. Cabelos longos e pretos apareceram da entrada do calabouço. Os olhos do protagonista se arregalaram de surpresa. Ele se perguntou quem poderia estar saindo do calabouço. Bela garota de cabelos pretos apareceu na saída. O protagonista achou que seu rosto parecia familiar. A garota olhou pra frente com uma expressão séria. Juno pensou que seu longo cabelo preto e pele clara eram de Minju. Características. O protagonista lembrou-se de como Minju tinha ficado ao seu lado. Ele pensou que em algum momento ela tinha feito parte da equipe sob seu comando. O protagonista olhou para a garota que apareceu, surpreso. Ele não entendia o que ela estava fazendo ali. Minju olhou à frente com cautela. A garota de cabelos escuros caminhou em direção aos protagonistas furiosos e ficou tensa. Ela perguntou a ele o que ele queria com ela. Juno respondeu com leve irritação que não tinha nenhum assunto. Imediatamente ele mostrou os dentes e ficou muito irritado. Ele não entendia por que tinha se deparado com ela. A garota de cabelos escuros caminhou em direção à área cercada. Ele ponderou sobre como poderia encontrar seu ex-equipe. O protagonista entendeu que ela era uma exceção. Juno tinha ficado muito irritado no passado quando Minju se aproximou dele. A garota de cabelos escuros o odiava sem motivo. Minju fez uma careta e gritou com o caçador. Ele se lembrou da vez em que sugeriu que ela saísse devido a uma lesão e ela o xingou. Ele se conteve e ficou irritado quando ela praguejou. Ela não fazia ideia de que era tudo para o seu próprio bem. Agora o protagonista estava encostado na parede enquanto a garota de cabelos escuros passava por ele. Ele sabia que ela era uma garota orgulhosa com uma alta opinião sobre si mesma. No entanto, ele sabia que isso não afetava suas habilidades. Assim, Yin olhou preocupada para o protagonista, que notou dela. Ela olhou para ele com apreensão. A garota perguntou se ele conhecia a caçadora. Ela percebeu que ele a observava com muita atenção. O rapaz levantou o olhar dizendo que não a conhecia, ela apenas parecia uma amiga dele. Então Yin sorriu levemente, olhando para o lado. Ela percebeu seu descontentamento. Expressão. Soyeon riu quando o protagonista ficou muito irritado com a situação. Ela pensou que a garota de cabelos escuros era a ex-namorada dele. Ele mostrou os dentes quando Soyeon não parava de rir. Ele não entendia que tipo de bobagem ela estava dizendo. A garota de cabelos castanhos pediu desculpas e disse que era uma piada. Juntae perguntou do lado se todos estavam reunidos. Juntae se aproximou dos colegas. Juntae perguntou o que tinha acontecido enquanto ele estava fora. O protagonista respondeu asperamente que nada tinha acontecido. Sang-hyuk olhou irritado para Juno. Ele fez uma piada sarcástica dizendo que Juno tinha acabado de ver sua ex-namorada. O protagonista mandou Sang-hyuk calar esses... Ele encarou severamente seus colegas e disse para começarem a trabalhar. Eles foram transportados para uma masmorra azul em forma de Era literalmente um calabouço dentro de um prédio. Um grupo de limpadores estava em uma sala destruída com restos de monstros. Juntae perguntou ao protagonista se ele tinha lido sobre aquele calabouço antes. O cara respondeu que não tinha, e só sabia que o chefe parecia um humano. O homem de cabelos castanhos observava atentamente seus colegas que conversavam animadamente entre si. Na semana passada, os caras perguntavam constantemente a ele sobre monstros porque ele sabia muito sobre eles. Isso parecia ridículo para ele, mas parecia como se ninguém soubesse nada sobre ele até agora. Era uma sala abandonada com muitos restos e sangue seco. Um dos limpadores disse que a masmorra estava dentro de um prédio, então alguns deles poderiam ter perdido alguns itens. Eles sabiam que precisavam verificar cuidadosamente todos os cantos, especialmente debaixo das escadas onde o sangue tendia à piscina. O protagonista e Juntae caminharam para a frente com um olhar preocupado. Juntae pediu ao protagonista para ir com ele à cova do chefe. Era um enorme prédio em ruínas de vários andares. Juntae cobriu o rosto com a mão, enquanto Jun olhava à frente sob seus sacos. O chefe dos faxineiros explicou que realmente não gostava de monstros humanoides, já que seus corpos pareciam muito com os de humanos. O cadáver ensanguentado de uma garota estava deitado nas escadas. Era um monstro humanoide Vega, uma criatura na forma de menina de cerca de 160 centímetros de altura. Jun o observou enquanto o limpador se inclinava sobre o cadáver. O homem de cabelo castanho notou que eles podem não ter cortado o corpo, mas sim levado o corpo inteiro. Juntae concordou com a decisão do homem. O faxineiro lançou um olhar severo para trás. Ele não entendia por que o homem de cabelos castanhos havia congelado. O protagonista olhou para baixo, observando cautelosamente o cadáver, evitando fazer perguntas. Ele sabia que havia algo errado ali. Ele se lembrou de como Minju lutou contra aquele monstro Vega. Em sua memória, Vega não era um monstro tão perigoso, e se fosse cuidadoso com sua velocidade, não seria muito difícil de destruir. Ele se perguntou se realmente houve uma batalha difícil entre Minju e aquele monstro. Ele se lembrou da imagem da morena segurando habilidosamente sua espada azul. Ele sabia que há 10 anos Minju era rank B,
E com esse rank, caçadores eram considerados bastante fortes. Ele se lembrou de como o monstro mostrou os dentes e estava furioso. Se não fosse pela lesão, a morena poderia facilmente ter alcançado o rank S. Minju habilmente balançou sua espada na frente do monstro. Sua esgrima na época era até melhor que a dele. Sangue espirrou atrás da morena. Ela tinha uma personalidade terrível, mas era muito capaz. Minju olhou cautelosamente pra frente enquanto o monstro pairava atrás dela. Junwoo sabia que ela não era o tipo de pessoa que se envergonharia do chefe da masmorra azul. Juntae puxou o corpo do monstro enquanto Junwoo observou. O faxineiro perguntou novamente ao homem por que ele tinha congelado, não querendo fazer todo o trabalho sozinho. O protagonista respondeu que estava pensando por um momento. Ele olhou de perto para o cadáver de Vega. Não importava mais para ele, pois nunca a encontraria novamente de qualquer forma. Ele viu cortes no monstro. Pernas. O protagonista de repente ficou perplexo ao observar o que estava acontecendo ao longo dos dias. Ele notou esses cortes, imediatamente ficou alarmado e começou a formular uma hipótese sobre o que estava acontecendo. O céu estava sem nuvens. O herói estava de boca aberta, colocando uma mão sobre a boca, pensando que eram 5 horas da manhã, e parecia que ele tinha dormido apenas 2 horas, acordando com o pé esquerdo pela terceira vez. Dia consecutivo. Olhando para as costas de seus companheiros, um deles olhando de lado, dizendo que poderiam tê-lo chamado na pousada e perguntando quanto tempo mais teriam que esperar, o protagonista continuou, e pensou que mesmo quando ele era caçador, ele era nunca tão ocupado assim. O homem de meia-idade olhou para o zangado com um sorriso e disse que nem sabia o que dizer porque tudo estava como sempre, sugerindo que estavam apenas atrasados e que pelo menos podiam pensar que seus colegas estavam esperando. Junwoo estava furioso, pensando que já tinha passado 1 hora, e pensou que não era de admirar que o cara estivesse tão chateado. Mas então uma mulher o chamou, e quando ele se virou, ela assumiu que ele estava muito cansado, ao que ele respondeu. Sim, e perguntou se a loira estava bem. Seus olhos eram como os de uma pessoa morta, e ela sorriu, dizendo que estava em excelente condição. O homem com a cicatriz no nariz olhou para ela com preocupação e permaneceu em silêncio, perguntando-se se ela estava realmente bem. Então, ele caminhou um pouco à frente e disse seriamente que ela deveria descansar de vez em quando, ao que ela concordou. Preocupado, e o homem de meia-idade disse que estavam finalmente saindo. Os caçadores saíram do portal e o homem irritado olhou para um deles e disse com desagrado que estavam 1h30 atrasados. O homem de olhos verdes viu algo e xingou, dizendo que aconteceu de novo. Havia uma garota de cabelo comprido e ele achava que havia muitas masmorras e caçadores, perguntando-se por que a encontrava. Eles ficaram frente a frente e mantiveram um silêncio significativo. O herói abaixou a cabeça e tentou passar, mas ela foi na mesma direção. Então ela tentou contorná-lo pelo outro lado e ele fez o mesmo. Eles se encararam com hostilidade e mantiveram um silêncio significativo. Então a garota deu um passo para trás, endireitou os ombros e perguntou por que ele estava em seu caminho, enquanto o protagonista, irritado, olhou para ela e perguntou quem era aquela garota desagradável. A garota de cabelo escuro endireitou os ombros, massageando-os. Ele se lembrou das imagens sangrentas dela. Ele olhou para ela suavemente e se perguntou se deveria contar o que sabia. Então o homem de olhos verdes se afastou, franzindo a testa, pensando que não faria isso e questionando por que o faria. Quando se lembrou daquele dia, tudo dentro dele virou. Em sua forma anterior, ele entrou na sala do hospital, onde a espadachim estava. Ela olhou para ele com um pouco de preocupação e perguntou se era ele. O homem de olhos verdes olhou para ela com as sobrancelhas franzidas e perguntou como ela estava, pensando em como ela nem sequer se levantou na presença de seu chefe. Então ele cruzou os braços e ela, olhando para baixo com preocupação, disse que acabou de fazer uma cirurgia, ao que ele fez um som de reprovação, dizendo que ela era uma espadachim, mas ainda assim não cuidava da saúde. Ele mostrou com as mãos que ela precisava treinar mais a mão esquerda e que tinha confiado demais na própria força, o que naturalmente resultou nisso. Então ele disse que era bom descansar às vezes, ao que ela permaneceu em silêncio, mas pensativa. A garota desviou o olhar dele e, franzindo a testa, perguntou por que ele não havia dito isso logo de cara. O homem com a cicatriz no nariz perguntou irritado o que aquele tom significava. O jovem pôs as mãos nos quadris e disse severamente que estava dizendo isso porque se importava. Ele tirou o envelope do bolso e disse que, para resumir, em sua atual estivesse nesse estado, não poderia mais ser uma caçadora. O homem de cabelos escuros jogou o papel na cama, o que a chocou, e disse que ela deveria largar aquele emprego. Ela perguntou do que ele estava falando. Enquanto o papel estava na cama, ele disse que a associação pensava da mesma forma. A garota de olhos amarelos olhou para o envelope alarmada e baixou a cabeça. O homem com a cicatriz no nariz, semicerrando os olhos, disse que se ela continuasse, teria que desistir não apenas do trabalho como caçadora, mas também de uma vida normal. Ela o interrompeu, dizendo que ele era errada. A garota tremia de ansiedade e afirmou que só tinha uma ferida leve e ele sabia que ela deveria continuar trabalhando lá. O jovem se sentou em algum lugar e perguntou que tipo de tolice ela estava dizendo, afirmando que em sua atual estado ela só se tornaria um peso para a equipe. A decisão já tinha sido tomada e ela precisava aceitar isso como um fato. Ele se virou e perguntou por que ela precisava suportar a dor, dizendo que ela deveria ter dito isso desde o... A garota de olhos amarelos olhou para ele com as sobrancelhas franzidas e perguntou o que ele queria dizer com deveria ter dito isso desde o começo. O homem de olhos verdes olhou para ela com desdém e disse claramente que era exatamente isso que ele queria dizer, perguntando se ela não tinha percebido que algo estava machucando-a. O funcionário gritou com raiva, dizendo que ela já tinha dito isso muitas vezes, e então afirmou que já tinha pedido para ser examinada. Lembrando-se de como ela o havia procurado com um problema em um dia chuvoso, o de cabelo escuro, a garota disse que ele tinha falado que todo mundo estava com dor e que ela deveria fazer seu trabalho. Em sua memória, o comandante tinha dito com desgosto que ela achava que era a mais doente. A garota de olhos amarelos olhou para ele com as sobrancelhas franzidas, deixando uma lágrima cair, e perguntou em voz alta quem era responsável por ela, suportando tudo isso até aquele ponto. Então ela perguntou quem a havia levado a esse estado e disse que agora ele estava dizendo para ela deixar o trabalho. O homem de olhos verdes imediatamente se inclinou em direção a
palavras com raiva nos olhos, o que a assustou, e perguntou por que tudo isso era culpa dele. As pupilas dele se estreitaram consideravelmente, e ele perguntou se ele realmente tinha arruinado o ombro dela, dizendo que ela deveria cuidar da saúde e não culpar os outros. Depois ele perguntou que tipo de idiota continuaria trabalhando depois de ouvir aquelas palavras. A menina encolheu-se e disse que de qualquer maneira seria capaz de continuar caçando e só precisaria descansar por alguns dias. O homem cruzou os braços, franziu as sobrancelhas e perguntou quem tinha trabalhado para ela e questionou o que ela poderia fazer com o ombro naquele estado, mencionando que seu trabalho era ser espadachim, e se ela queria tanto ficar ali, deveria transferir-se para o departamento de limpeza. Mas então seu rosto mudou, ficou contorcido, e ela perguntou se ele alguma vez a considerou uma colega. Ele perguntou de volta sem entender o que ela queria dizer. A garota de cabelos longos sorriu sarcasticamente e pediu desculpas pela pergunta estúpida, dizendo que Pra ele, ela era apenas uma ferramenta que podia ser descartada após o uso. O protagonista inclinou-se para ela, irritado, e perguntou se ela tinha decidido confrontá-lo, dizendo que, pra ser honesto, ele nunca gostou dela desde o início. Em seguida, perguntou se ela estava ignorando seu próprio chefe e disse que deveria tê-la elogiado um pouco, mas agora ela não o levava a sério. A garota de olhos amarelos chorou, abaixou o olhar furiosa e disse que era verdade, que ela o odiava porque ele não via aqueles abaixo dele como pessoas. O homem com a cicatriz no nariz olhou para ela com ódio e ela continuou dizendo que aquele olhar sempre esteve presente nele. Então, ela listou os insultos que ele costumava dizer, afirmando que ele poderia dizer o que quisesse, mas isso não a afetava mais. O homem levou um forte tapa no rosto. A garota de cabelos escuros o olhou com ódio e disse que esperava que na próxima vida ele nascesse uma pessoa normal, então insultou-o. No presente, o herói reconheceu seu próprio erro e com uma expressão vazia pensou que, ao analisar mais a fundo, ela tinha dito que seu braço doía. Então o homem de olhos verdes virou-se e pensou que nem se lembrava disso, que tinha falado para ela ignorar os detalhes e continuar com o trabalho, e que tinha dito isso sem... pensando. Enquanto a observava se afastar, lembrou-se do passado e da lesão, pensando que se não fosse pela lesão, ela teria realizado tanto, e ele não havia imaginado que uma doença já estava desenvolvendo. O homem de sobrancelhas pretas olhou pra frente com preocupação e disse que aquilo o incomodava. Ele se virou pra ela, o que a confundiu, e pediu que ela o ouvisse. Ela perguntou ansiosamente o que ele queria. O herói começou a gesticular desajeitadamente e disse que ela precisava treinar mais a mão esquerda. A mulher de cabelos escuros olhou pra ele sem entender e pediu que explicasse o que acabara de dizer. O protagonista reuniu seus pensamentos e explicou que ao segurar a espada, ela estava apenas sobrecarregando a direita, braço, o que sobrecarregava seu ombro. Então ele demonstrou exatamente a postura, imaginando-a atrás dele, dizendo que nessa posição o ataque era mais rápido, mas o esforço era excessivo de um lado só. Ele acenou com a mão como se estivesse segurando uma espada e disse que era necessário usar a mão esquerda também. Isso reduziria a carga no corpo, e o mais importante era o equilíbrio. A garota de olhos amarelos olhou para ele com as sobrancelhas franzidas e, relutantemente, concordou. O protagonista imediatamente ficou envergonhado e pensou que ela estava basicamente dizendo que até mesmo este zelador entendia do assunto. Então ele entrou no portal ainda insatisfeito, dizendo que ela era uma caçadora e saberia se virar sozinha, ou então deveria passar por um exame. A garota de cabelos longos olhou para ele confusa e perguntou o que isso significava. O sol brilhava intensamente sobre o prédio do hospital. O médico com óculos cruzou os braços com um sorriso e disse que ela tinha chegado na hora certa. A garota, ansiosa, perguntou o que ele queria dizer. O especialista entregou-lhe um raio-x e explicou que havia uma leve inflamação no lado direito dela. Ombro, nada grave por enquanto, mas se não tratado, pode levar a complicações maiores. Ele então cruzou os braços abaixo do peito e disse que primeiro prescreveria anti-inflamatórios e que o mais importante era mudar sua postura. A garota perguntou exatamente como deveria fazer isso. Ela lembrou com preocupação do zelador que tinha dito que ela precisava treinar a mão esquerda, e o médico explicou que no momento a força estava sendo distribuída de forma desigual no corpo dela e concluiu que ela precisava treinar mais a mão esquerda. A garota percebeu e pensou que o estranho zelador tinha dito exatamente a mesma coisa. Pássaros estavam voando sobre o estádio. O herói saiu do portal como se estivesse morto, dizendo que ele estava prestes a morrer, e o homem de meia-idade riu, dizendo que todos tinham trabalhado duro. Então um colega se aproximou do protagonista e perguntou se ele não estava exagerando, ao que ele respondeu perguntando o que mais era. Precisava, dizendo que estava exausto. Uma espadachim estava observando de longe, e o colega continuou perguntando como ele podia deixar sua ex-namorada esperando por tanto tempo. Ela observava de perto, e ele ficou surpreso, perguntando-se o que ela estava fazendo ali. O herói permaneceu confuso, enquanto os colegas atrás dele comentavam sobre a situação. Nesse momento, ele ainda tentava entender por que ela estava ali. O homem de cabelo escuro lembrou-lhe que já tinha dito que ela era a sua. Ex e o homem de meia idade sugeriu que fosse embora. A garota, visivelmente cansada, confirmou, dizendo que era verdade. Os colegas começaram a sair, e o homem mais velho disse que se veriam no dia seguinte. Enquanto o homem de cabelos escuros murmurava com desdém que alguém tinha sorte, naquele momento o zelador praguejou em sua mente. Então ele cruzou os braços, olhou para frente e perguntou o que tinha. Acontecido, dizendo que estava muito cansado e precisava se apressar antes que os ônibus partissem. A caçadora colocou a espada no pescoço dele. Logo depois, ela o encarou firmemente e perguntou como ele sabia sobre aquilo e quem ele
realmente era. O homem de olhos verdes ficou furioso, rangeu os dentes e se perguntou se ela estava realmente apontando uma espada para ele. A garota manteve a lâmina erguida enquanto ele permanecia com as mãos na cintura. Ela perguntou por que ele estava em silêncio e como ele sabia sobre aquilo. Ele perguntou sobre o que ela estava falando. Então ela continuou, dizendo que se referia ao ombro e questionou se ele estava fingindo não entender. Saber de nada, o homem com a cicatriz no nariz a encarou calmamente e pensou que parecia que ela realmente tinha feito um exame. Disse isso impulsivamente. Ela ficou parada e ele disse que só queria se exibir na frente de uma caçadora e acabou repetindo algo que leu na internet. A garota perguntou se isso era verdade, se ele realmente lido isso na internet. O herói congelou, lembrando da postura que tinha mostrado. A espadachim então afirmou que a técnica que usou era informação confidencial, impossível de divulgar, mas ele tinha identificado precisamente os músculos e posições usados. Ele abaixou a cabeça, ansioso, pensando que tinha falado demais, e agora estava sob suspeita, e admitiu que isso fazia sentido, já que ela usava uma técnica especial. A garota continuou a encará-lo, e ele pensou ansiosamente que um simples zelador não poderia saber algo assim, e que ela poderia denunciá-lo à associação, acusando-o de espionagem. Ele suspirou, e com a cabeça baixa, disse que tinha visto marcas de espada no corpo do monstro. Ela repetiu surpresa. Ele levantou os olhos e explicou que entre todos os cortes, algo chamou sua atenção. Ele lembrou-se da carcaça da criatura, e disse que os ferimentos feitos com a mão direita eram profundas, enquanto as outras eram mais superficiais, e foi assim que ele percebeu a falta de força no lado esquerdo dela. Ele então ficou mais sério, lembrando-se do chefe morto, e disse que Vega era um chefe conhecido por sua velocidade de ataque, sem oferecer outras ameaças. O homem visualizou a batalha e comentou sobre um ataque famoso que usava reverso. Velocidade, mas disse que não encontrou vestígios daquela técnica e não acreditava que uma caçadora tão talentosa como ela não soubesse de algo assim. A menina ansiosamente lembrou-se de como ela recebeu o golpe, e ele concluiu que ela não reagiu ao ataque de Vega porque estava fisicamente incapaz. A espadachim baixou a lâmina do pescoço dele e disse que em algum momento sentiu tensão no ombro. O protagonista então apontou para ela e afirmou que em vida normal, isso era quase imperceptível, mas em situações que exigiam reações rápidas, tornava-se óbvio, especialmente para ela sendo uma espadachim. Ele então pensou em seu antigo eu e percebeu que a razão pela qual ele sabia tudo, disso mesmo que ele não fosse um espadachim, era simples. Quando ele era um caçador, tinha todas as aulas. A garota de cabelos longos abaixou a cabeça calmamente e disse que ele ainda estava, então colocou a mão no ombro dele com uma expressão serena e perguntou com um sorriso se aquele zelador era um caçador livre. O herói ficou perplexo ao ouvir isso, e quis perguntar que tipo de absurdo ela estava dizendo, mas foi interrompido quando ela mencionou ter ouvido falar de vários deles na capital. A garota de olhos brilhantes então imaginou vários guerreiros e mencionou caçadores do nível Frya, chamando-os de mestres que não revelavam sua identidade a ninguém, mesmo sendo caçadores de alto escalão ou alto nível pertencentes à guilda particular. O protagonista retirou a mão dela de si e perguntou novamente que absurdo era aquele, afirmando que ele não era um caçador. Ela retrucou perguntando quem ele era então. Calmamente o homem de olhos verdes coçou a orelha e respondeu que era apenas um zelador. Em seguida, começou a se afastar e, de olhos fechados, perguntou se ela ficaria satisfeita com aquela resposta, dizendo que precisava trabalhar no dia seguinte e estava indo embora. O herói abaixou a cabeça e pensou que era claro o que ela queria, e que se ele fosse de fato um caçador bem-sucedido, ela tentaria usá-lo para seus próprios propósitos. O homem com uma cicatriz no nariz se afastou, pensando que agora ele era apenas um limpador de masmorras, que dificilmente se veriam novamente. Mas então ela o chamou por trás e agradeceu. Ele se virou e perguntou novamente, surpreso. Seus olhos mostravam preocupação, e Jun-Woo refletiu sobre o que ela havia dito, questionando se ela realmente o tinha agradecido. A garota de cabelo escuro ficou envergonhada, coçou a bochecha e se desculpou novamente, dizendo que, se ele não se importasse. Enquanto isso, uma pergunta sobre férias pôde ser ouvida de um dos vários escritórios em diversos andares. A espadachim estava diante da chefe que cruzou os braços e disse que era verdade, e que o departamento de suporte havia recomendado que ela descansasse. Ele perguntou se isso era por causa do exame, e ela confirmou. O chefe tamborilou os dedos na mesa e perguntou se ela estava tirando férias só porque o ombro estava um pouco dolorido. O homem de cabelo prateado olhou para ela e disse que quando ele era caçador, ela nem conseguia imaginar algo assim. Ele se endireitou e ela explicou que queria melhorar suas habilidades, ao que ele respondeu que era bobagem e perguntou se ela estava planejando viajar com algum cara. Ela negou. Ela o encarou franzindo a testa e ele queria saber o que ela planejava fazer. Então, ela respondeu que queria aprender técnicas de espada. O chefe, com cabelo claro, inclinou a cabeça e perguntou se ela tinha se inscrito em algum curso, e ela disse que seriam aulas individuais. O chefe então questionou que tipo de aulas seriam aquelas, perguntando se seriam com um mestre de espelhos ou se ela estudaria com algum homem. A garota de olhos amarelos desviou o olhar, irritada, e respondeu que era um zelador. O chefe ficou indignado imediatamente, e ela acrescentou que ele era um zelador do departamento de limpeza de masmorras. O homem de olhos cinzentos olhou para ela, recriminando e perguntou se realmente não havia mais ninguém e se era por isso que ela escolheu um zelador como professor. Então ele disse que, sendo uma caçadora, seria melhor procurar cursos. A menina retrucou irritada, dizendo que ela mesma cuidaria disso. Su-Yang perguntou se era o mesmo zelador que a aconselhou a verificar seu ombro, e ela ficou agitadamente, pensando em como ele sabia disso, assumindo que o departamento de suporte lhe havia contado. A garota de cabelo escuro lembrou-se de quando passou pelo hospital e a recepcionista sorriu, dizendo que ela estava vindo com frequência e perguntando o que havia acontecido. A garota de olhos amarelos tentou explicar rapidamente.
e Minju desviou o olhar pensando que era por isso. O chefe então apontou pra ela e disse que aquele cara não era nada simples e perguntou se ele tinha decidido treinar uma caçadora. A garota desviou o olhar e de olhos fechados disse que ele ainda não tinha concordado em ensiná-la, explicando o que ela tinha pedido, mas ele recusou. O chefe franziu a testa e perguntou em voz alta se aquilo era uma piada, questionando como ela estudaria com alguém que nem tinha concordado. A garota de cabelos escuros fechou os olhos firmemente e disse que insistiria até que ele aceitasse. O homem levou a mão à cabeça, cobrindo um dos olhos, e disse para ela resolver por conta própria, lembrando-a de que em alguns dias haveria um grande expedição e ela deveria retornar antes que tudo começasse. Minju fez uma reverência e agradeceu a ele, e ele começou a acenar com a mão, dizendo para ela ir embora logo. Ela saiu pela porta. O homem de cabelos prateados rangeu os dentes e disse que tudo isso era apenas uma piada, perguntando o que ela poderia aprender de um simples faxineiro. Su Yang entrelaçou seus dedos, franziu a testa e refletiu sobre o que aconteceria se as outras equipes descobrissem, especialmente se a informação chegasse ao líder da segunda equipe. Ele então ficou ainda mais tenso ao mencionar o departamento de limpeza. O chefe pegou o telefone, dizendo que só de pensar nisso já se sentia mal. O homem de cabelo prateado olhou para frente, se apresentou e perguntou se o diretor estava disponível. A voz do outro lado confirmou que ele estava lá. Eles perguntaram o que havia acontecido e o chefe exigiu ser conectado, imediatamente dizendo que precisava informar algo importante. Alguns dias depois, os portões se abriram. Um homem com um respirador estava de pé e alguém podia ser ouvido cantarolando uma canção. O colega do protagonista com cabelo escuro girou o dedo no seu enquanto trabalhava e comentou que o herói finalmente tinha entrado no ritmo. Jun-woo continuou com suas tarefas quando uma notificação apareceu acima de sua cabeça, informando que o interesse da associação no departamento de limpeza tinha aumentado. Uma habilidade havia sido desbloqueada. Ele pensou que não tinha feito nada para isso e se perguntou por quê, mas logo concluiu que não importava. O mais importante era chegar à capital. Um homem com seus 30 e poucos anos se aproximou com uma expressão preocupada e perguntou se estava tudo bem. Um cara nos seus 30 e poucos anos comentou que não queria se envolver em seu vida pessoal. Então ele apontou para a mulher espadachim que estava limpando e quis saber o que ela estava fazendo ali. O protagonista respondeu calmamente que ele mesmo a tinha trazido. O outro gritou, é claro, só poderia ter sido o protagonista. Jun-woo imaginou seu colega e pensou que, já que não sabiam quando ele retornaria, uma ajuda extra seria útil. A garota de cabelo escuro estava diligentemente esfregando o chão com um pano, enquanto o homem de meia idade comentava que ela era uma caçadora, e que se a associação descobrisse que ela estava limpando. Enquanto tentava argumentar com o herói, ele pensou que a tinha trazido porque queria. A espadachim ajoelhou-se diante do zelador e pediu para ele ensiná-la as técnicas de espada. Ele ficou surpreso e pensou que ela devia ter comido algo estranho, perguntando-se que tipo de caçadora pediria a um zelador para ensiná-la a combater. Técnicas. Logo depois ele percebeu que ela continuaria insistindo e concluiu que precisava pensar em algo para fazê-la desistir. Ele cruzou os braços, sorriu e olhou para o lado, dizendo que, se ela o ajudasse com a limpeza, ele consideraria. Ele pensou que uma caçadora de ranking B nunca concordaria em limpeza. No entanto, ela rapidamente ficou impaciente e perguntou se ajudar com a limpeza era tudo o que bastava. E ele percebeu que seu plano tinha falhado. Coçando a cabeça enquanto a observava limpar, ele pensou que a tinha subestimado, porque ele acreditava que ela era orgulhosa demais para isso. A garota exausta continuava limpando sem parar, e ele questionava como as coisas tinham chegado a esse ponto. Ele observava calmamente, mas logo ficou irritado, rangendo os dentes, pensando em como ela sempre foi tão teimosa. A garota de olhos vermelhos observava tudo atentamente em silêncio. Naquele momento, ela assistia como se estivesse nos bastidores de um drama romântico, e em sua mente, Minju abaixou a cabeça. O protagonista a olhou com olhos ternos. Ela franziu a testa, angustiada com a situação. Jun-woo tocou o nariz com o dedo e pensou que havia subestimado a espadachim, nunca imaginando que ela o seguiria. Todo o caminho até lá. Foi quando a garota de cabelo comprido levantou a mão e o chamou de professor, dizendo que não conseguia remover uma mancha. Irritado, ele pediu para que ela não o chamasse assim. Ele se aproximou, apontou o dedo e perguntou o que ela achava. Se ela achava que era possível remover a mancha apenas esfregando forte, ao que ela respondeu que não sabia. Havia manchas de sangue no chão. Ele continuou explicando, dizendo que o sangue era humano, o outro era de um monstro, e que provavelmente não seria possível apagar o sangue misturado. Primeiro era necessário remover o sangue humano e depois derreter o resto com fogo. A garota com olhos amarelos estava parada atrás dele quando ele sacou uma adaga, e ao ouvir que ela obedeceria, explicou que o pedaço queimado era carne de monstro. Ele começou a deslizar a lâmina pelo chão, dizendo que levaria tempo, mas era necessário raspar a carne cuidadosamente com a adaga para que pudesse ser usada como remédio no futuro. Em seguida, colocou os pedaços separados de lado e instruiu que fossem empilhados dessa forma. Depois disso, limpou a lâmina enquanto tudo atrás dele estava perfeitamente limpa, comentando que era necessário higienizar a faca antes de cada uso, pois o sangue do monstro poderia corroê-la. A garota dos olhos amarelos observava com preocupação e concordava. Ele então olhou para ela com satisfação e perguntou o que havia com a expressão dela, provocando-a. Se ela realmente queria se envolver nisso, afirmando que era um trabalho indigno para uma caçadora, acreditando que ela desistiria. No entanto, ela colocou a mão no queixo e disse que era uma ocupação muito importante, que
fez ele se perguntar o que havia de errado com ela. O homem de meia-idade se aproximou e deixou o protagonista embaraçado ao afirmar que agora ele também tinha se registrado como zelador. Sorrindo, perguntou qual era o motivo de tanto elogio. Jun-woo ficou sem palavras. Ele se lembrou das batalhas contra hordas de monstros e pensou em como havia sido menosprezado. Antes e agora não conseguia entender como podia ser elogiado por limpar, sendo um caçador de nível SS. Ele imediatamente ficou frustrado e xingou mentalmente. A garota exausta observou enquanto eles conversavam e se elogiavam. Mais uma vez ela pensou que parecia uma cena de um drama romântico, onde continuavam a se elogiar. A menina de olhos vermelhos observava tudo ansiosamente, mantendo um silêncio significativo. Cinzas voavam pela caverna. As meninas estavam por perto, e a que estava exausta comentou que precisavam ajudar do outro lado. A segunda garota virou-se para o professor, dizendo que tinha terminado e perguntou o que deveria fazer em seguida. O homem de meia-idade apontou para a grande quantidade de corpos na área, e ela respondeu que talvez não tivesse outra chance de trabalhar ao lado de um caçador. Elas se aproximaram do portão e prometeram retornar em breve. Os dois jovens as observaram em silêncio, até que o de cabelos escuros comentou que apostava que a caçadora faria tudo sozinha. O outro concordou sem hesitar. Fumaça escura saiu das paredes do prédio, e alguém estava refletindo sobre o que fazer. A garota exausta entrelaçou os dedos, envergonhada, pensando que tinha arrastado a outra até ali e agora não sabia o que dizer. Ela encarou o caminho à frente com apreensão, perguntando-se por que não podia simplesmente agir e por que estava tão preocupada. A espadachim se aproximou e perguntou se ela estava bem, dizendo que ela parecia cansada. A garota respondeu que iria aguentar. Olhando atentamente para a caçadora, ela disse que ela não parecia bem. Elas continuaram pelo corredor e a garota de olhos vermelhos confessou que, na realidade, não vinha dormindo bem há dias. Perguntaram por quê, mas ela disse que não era nada especial. Então, ela sorriu com os olhos fechados e perguntou por que todo mundo continuava insistindo em falar sobre ela, sugerindo que a outra deveria compartilhar algo sobre si mesma, já que era a primeira vez que falavam pessoalmente com a caçadora. A menina de olhos amarelos olhou para baixo e disse que não havia muito a contar, e que assim como seu pai, ela se tornou uma caçadora. A garota exausta bateu palmas, surpresa ao saber que o pai dela também era um caçador, e perguntou se eles trabalhavam juntos. Ela respondeu que seu pai havia sido dispensado devido a uma lesão no ombro. Imaginando uma conversa entre seu pai e seu chefe, ela lhes disse que seus superiores sempre lhe diziam para não se envolver nos negócios dos outros e apenas cumprir seu dever. Lembrando-se de quando ele deixou seus colegas, ela comentou que eles sempre o olhavam com desconfiança e que ele se esforçava tanto com medo de ser expulso, até que acabou se machucando. A garota de cabelo escuro franziu a testa, dizendo que não podia ser verdade, ao que o outro respondeu que, embora fossem colegas, não era bem assim. Seu pai olhou para o chão, protegendo-a com as costas, enquanto ela dizia que na associação não havia colegas, apenas superiores ou subordinados em nível. O pai dela tinha sido um caçador de classe B antes de ser demitido. Ela se lembrava de quando olhava para ele com tristeza, perguntando-se se alguém se importaria com um caçador de classe B morto. Então ela pensou nas costas dele e disse que ele era apenas uma arma descartável. Depois disso, ela abaixou o olhar e afirmou que essa era a realidade da associação, onde a hierarquia determinava tudo. Os fracos eram infinitamente fortes e os fortes eram infinitamente fracos. Olhando à frente, a garota de olhos amarelos comentou que outros caçadores pensavam da mesma forma, mas então ficou em silêncio e se perguntou sobre o zeladores. Ela ficou em silêncio ao avistar um portão enorme à frente deles. Logo depois, a caçadora pigarreou, surpreendendo a garota de olhos vermelhos, e perguntou se ela estava interessada no professor. A garota corou imediatamente e perguntou se era tão óbvio assim. A menina de cabelo escuro olhou para ela e confirmou que sim. Soyeon ficou envergonhada e disse que apenas... Então ela se lembrou dos momentos com o protagonista, dizendo que ele fazia bem o seu trabalho e era responsável. Embora ele tivesse sido preguiçoso no primeiro dia e chegado atrasado no segundo, até recentemente ela havia querido desistir, mas agora sentia como se tivesse ganhado um novo fôlego. A outra garota cerrava os punhos enquanto Soyeon continuava, dizendo que ele também lidava rapidamente com os monstros nas masmorras, fornecia dados mais precisos do que a equipe de gestão, e sabia coisas que nem estavam no banco de dados. A garota de olhos amarelos olhou para o espaço, franzindo a testa, imaginando seu professor. Ela pensou que ele realmente não era alguém comum, lembrando-se de quando ele determinou a causa da morte e o autor de um crime apenas pelas feridas de faca, e entendia monstros e masmorras melhor do que qualquer outra pessoa. Ela ficou mais séria, pensando que neste caso precisava se apegar a ele ainda mais. A garota de cabelos compridos desviou o olhar, pensando que de qualquer forma ela não precisava de preocupação, já que ela não tinha interesse nele. A garota de olhos vermelhos, ansiosa, disse que entendia e perguntou por que então ela o procurava todos os dias. Ela cerrou os punhos, olhou para frente e respondeu que, como já havia dito, a associação era fraca diante dos fortes e forte contra os fracos, e que não podia aceitar isso. Cerrando ainda mais o punho, afirmou que era por isso que precisava se tornar mais forte, e para isso ela precisava da ajuda dos professores. A garota de olhos vermelhos a observou e perguntou se isso significava, e sorriu, e perguntou se ela seria sua futura namorada. As garotas riram, e a de cabelo comprido retrucou, dedos, perguntando por que precisavam dele e se não podiam resolver as coisas sozinhas, também questionando por que precisavam de um líder como ele. A outra garota concordou, e o protagonista se perguntou quando elas haviam se tornado tão próximas. Em frente ao portão, disse que estava se repetindo e avisou sobre um monstro venenoso à frente. Ele assegurou-lhes que seriam capazes de lidar com isso, mas eles precisavam ser cuidadosos. O homem de meia-idade levantou o dedo, olhou seriamente para todos e disse que enquanto o veneno não entrasse em contato com a pele deles, não haveria perigo. Os membros da equipe
concordou. Ele então se virou para Soyeon. Ela ficou animada e respondeu. Ele perguntou o que tinha acontecido com ela e por que estava tão lenta naquele dia. Mexendo nas roupas, ela explicou que o uniforme estava desconfortável e que era difícil respirar com o gás. Máscara ligada. Ansiosa, ela disse que não achava que isso interferiria no trabalho. O homem de cabelos escuros, irritado, perguntou se era hora de mudar o equipamento e exigiu que a associação aumentasse o orçamento, dizendo que situações como essa poderiam levar a tragédias. O homem mais velho olhou para ele e perguntou por que estavam ouvindo aquilo, afirmando que não havia orçamento. Nada que pudessem fazer. O outro, preocupado, respondeu que não era uma boa ideia continuar economizando dinheiro e permitindo que os trabalhadores morressem. Então o chefe encostou-se ao portão e disse a todos para pararem de falar e começarem trabalhando, também exigindo que o equipamento não fosse danificado. A porta começou a abrir lentamente. Dentro, eles encontraram uma enorme poça de lodo. O homem de meia idade observou com preocupação, afirmando que eles não podiam deixar que tocassem sua pele. O protagonista pensou que o chefe monstro era um super slime, embora parecesse ser um slime comum. Havia muitos corpos de monstros no chão, e ele concluiu que o veneno letal ou a exposição prolongada ao cheiro poderia causar envenenamento. Como haviam se passado cerca de 5 minutos, ele acreditava que não havia mais risco. Jung-woo olhou para o corpo de um goblin e refletiu que ainda precisava ser muito mais cuidadoso. Uma névoa esverdeada começou a se formar sob o teto. Os zeladores começaram a recolher o lodo, e o chefe perguntou se estava tudo bem. Eles... confirmado. Em seguida, ele perguntou como a caçadora estava se sentindo, e ela respondeu que estava bem. O líder se aproximou de Soyeon e perguntou como ela estava, mas ela permaneceu em silêncio. Ele tocou seu ombro e repetiu a pergunta. Pouco depois, ela caiu morta. Ela bateu a cabeça e todos gritaram seu nome, alarmados. O homem a segurou enquanto ela tremia e perguntou o que havia acontecido. O rosto dela estava pálido, e alguém exclamou que algo estava errado enquanto ela tentava respiração. O garoto de cabelos escuros, assustado, disse que o agente de limpeza provavelmente não funcionou e que o limo corroeu o traje protetor. O líder ordenou que saíssem imediatamente e chamassem o serviço de apoio urgentemente. O protagonista observou tudo e culpou-se por não ter prestado atenção suficiente durante a preparação, o que levou a essa situação. Do lado de fora, pedidos de ajuda eram dirigidos a ele. Ele olhou para a garota e concluiu que era tarde demais, pois a equipe de apoio não chegaria em 5 minutos para administrar o antídoto. O herói viu o homem de meia idade ao lado da vítima, enquanto o garoto de cabelo escuro o encarava, pensando que, além disso, o veneno do limo causava uma dor insuportável ao invadir o corpo até destruí-lo completamente. Sang-hyuk pediu para ele não ficar parado e faça algo. Outra pessoa disse que a ajuda chegaria em breve. O protagonista abaixou a cabeça e virou-se para Minju, que disse que estava ouvindo. A garota estava assustada e ele disse que precisava de espada. Ela perguntou o que ele planejava fazer. O protagonista ficou em silêncio, observando seus colegas preocupados. O mais velho queria saber o que ele estava planejando, dizendo que não era culpa da Soyeon e pedindo para ele parar. Mas os olhos de Jung Woo-kim estavam cheios de determinação e ele pediu pressa, pois o tempo estava se esgotando. Seriamente, o protagonista disse que não seria difícil, apenas um único golpe. A garota com olhos amarelos olhou para ele horrorizada, implorando para que ele não fizesse isso, dizendo que havia outras maneiras, se ele apenas pensasse. O garoto com olhos verdes respondeu calmamente, perguntando o que a vítima tinha a ver com isso e disse que ele precisava cortá-la. O homem mais velho avisou que a garota já estava em estado crítico, condição ao que o protagonista respondeu que precisamente por causa disso ele deveria ficar quieto e pedir à caçadora para agir rapidamente. Ela o encarou surpresa, depois fechou os olhos e acenou com a cabeça. Em seguida, ela moveu a mão para o lado, dizendo que não fazia ideia do que ele estava planejando. Ela usou uma invocação e uma lâmina apareceu em sua mão. Ela então ativou a habilidade fazendo a espada brilhar. O garoto de olhos verdes ficou imediatamente assustado e exigiu que ela parasse, dizendo que ele não a tinha instruído a ativar a habilidade. Ela o golpeou. Jung Woo-kim rangeu os dentes, sangrando e com a testa franzida. Ele pensou que ela precisava aprender a ouvir. Sangue escorria de seu corpo e uma notificação indicava que um ataque contra o conjurador havia sido detectado. Ele pressionou o ferimento firmemente, e outra notificação indicou que uma postura de combate havia sido ativada. Ele pensou que doía muito. Virando-se, ele olhou para a garota e disse que iria levá-la para a equipe de suporte e que se encontrariam lá. O homem de meia idade olhou para ele, preocupado, e perguntou do que ele estava falando, mencionando o ferimento e lembrando que mesmo de táxi, levaria 30 minutos para chegar lá. Mas naquele momento, a vítima foi levada diretamente para frente deles, a faísca cruzando a porta. A garota envenenada estava em cima dele, de volta. Jung Woo-kim correu pelo corredor usando sua habilidade de super aceleração, com as sobrancelhas franzidas e o suor escorrendo da testa. Ele pensou que precisava ir ainda mais rápido, já que restavam apenas 3 minutos. O hospital surgiu sob o céu noturno. O idoso observou com lágrimas nos olhos e expressou sua gratidão. O médico estava à sua frente e ele se curvou. O especialista disse que eles chegaram a tempo e que a lesão era bastante perigoso, mas ele acreditava que ela iria se recuperar em breve. O líder expressou sua imensa gratidão. O homem de óculos parecia preocupado e virou-se para o garoto. O herói levantou-se e disse seu nome. O médico estava prestes a sair, o que irritou Jung Woo-kim, que lembrou de pagar pelos pontos antes de ir embora, pensando que o maldito homem também foi pago por uns poucos pontos. A garota cansada ficou preocupada e sorriu, rindo. A equipe olhou para ela seriamente. Todos a cercaram e o homem de cabelo escuro perguntou se ela entendia o quanto eles tinham sido
assustada, dizendo a ela para notificar imediatamente se sentisse algo estranho. A vítima pediu desculpas. Ele ficou um pouco mais agressivo e perguntou o que estava acontecendo, xingando enquanto questionava por que o equipamento e a proteção estavam rasgados e quebrados. O mais velho disse que estavam no hospital e precisavam se acalmar, evitando insultos. O homem de cabelo escuro olhou para baixo e perguntou como poderiam evitar insultos se não trocassem os trajes protetores pelo menos uma vez a cada 6 meses. Ele afirmou que se fosse um caçador, apenas reclamaria um pouco, e eles imediatamente mudariam o equipamento. O mais velho então disse que essas pessoas. O homem irritado cruzou os braços e olhou para a garota com olhos amarelos, perguntando se ele estava certo. Ela permaneceu significativamente em silêncio. Então ele se virou embaraçado, dizendo que não era sobre os caçadores, e ela confirmou que estava tudo bem. O homem mais velho olhou para a garota envenenada e disse que iria escrever uma licença para ela, visto que foi um acidente de trabalho e ela deveria aproveitar essa oportunidade para descansar. Ela perguntou surpresa se o chefe realmente faria isso. Ele confirmou dizendo que claro que sim, já que a garota ficou gravemente ferida no trabalho. A garota de olhos vermelhos levantou-se da cama e perguntou para onde ele estava indo. Ele respondeu calmamente que queria um tempo ao ar livre. Quando ele foi até a porta e desceu ao corredor, ele pensou que o acidente tinha ocorrido por causa do equipamento antigo. Então o garoto sorriu e após um significativo pausa, disse que esperava que isso levasse a mais. O homem de olhos verdes caminhou pelo corredor com a cabeça baixa e uma notificação apareceu indicando que as condições para suspender a proibição eram um aumento no orçamento da equipe de limpeza da masmorra. Ele pensou que era hora de aumentar o orçamento. Seus olhos se tornaram predatórios, e o herói pensou que se houvesse risco de se meter em problemas ou se machucar devido a equipamentos antigos, a associação não teria escolha a não ser alocar fundos para manter sua imagem. Ele concluiu que assim que a proibição fosse levantada, ele já teria 2 habilidades, e nesse ritmo não ficaria na categoria de limpadores por muito mais tempo. A garota de olhos vermelhos olhou para baixo, triste, e comentou sobre a expressão no rosto dele, perguntando se havia algo errado. O ancião disse que estava apenas irritado. Ela olhou para baixo, preocupada, pensando no que o havia feito. Chateado. O homem mais velho suspirou e olhou para ela seriamente, dizendo que a razão era completamente diferente. Ela ficou surpresa, e ele continuou, dizendo que tudo se resumia à lesão dela. O homem de pele escura sorriu e disse que, apesar de parecer temperamental, ele realmente se importava com seus colegas. Algo que era claro quando você o observava. A menina olhou para frente e lembrou-se de como ele havia corrido, pensando que ele estava disposto a dar sua vida para salvar seus colegas, e ele também era a pessoa de quem ela ainda tinha muito a aprender. O homem de cabelo escuro olhou para cima, confuso, e comentou que quanto mais o observava, mais estranho ele parecia. Ela então perguntou qual era a razão disso. Então, eles se entreolharam com preocupação, e o menino mencionou que ela não se lembrava de nada, mas o herói havia salvo sua vida usando habilidades. Ela imediatamente perguntou em voz alta, e o homem de olhos escuros continuou dizendo que era verdade. Ele não estava trabalhando há muito tempo, mas um faxineiro usando habilidades era algo louco. A menina olhou para baixo, preocupada, e perguntou se ele realmente a havia salvado, dizendo que nem sequer o tinha agradecido. O ancião olhou para a caçadora e perguntou o que ela achava disso. Ela colocou a mão sobre o queixo, franzindo a testa, e perguntou se ele estava se referindo ao professor. Ela respondeu que não sabia, mas que achava que ele parecia bom, embora não fosse o tipo dela. O homem olhou para ela, confuso, e o ancião explicou que não estava se referindo a isso, e perguntou o que ela achava das habilidades dele como caçador. A garota colocou a mão sobre o queixo, sentindo-se imediatamente envergonhada. Ela entendeu o que eles queriam dizer e achou aquilo muito embaraçoso. O ancião olhou para ela e disse que, francamente, com habilidades como as dele, ele estava se desperdiçando trabalhando como um... Além disso, ele sabia mais sobre monstros do que a maioria dos caçadores. A garota de cabelo escuro olhou para ele e perguntou o que ele achava sobre realocar os funcionários. Ele respondeu que, claro, seria possível, mas muito difícil, embora fosse uma boa oportunidade para Juno. Ela colocou a mão sobre o queixo, franzindo a testa, e disse que o herói